Olá, comunidade HDI, bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio de número 9 aqui do TIcast do HDI, o podcast mais bacana e mais moderno da nossa área de tecnologia brasileira, certo? Estou aqui com nossos convidados maravilhosos, meu parceiraço de guerra Felipe aqui do meu lado, com a sua camisa da Lusa. Sempre. Né? Manto. Depois daqui a pouco ele vai contar a história dessa aí, cada uma tem uma história, vocês sabem disso, né, pessoal? E é isso, mas antes da gente começar, fazer um pedido para todos. Vamos chegando, vamos entrando no chat. Pessoal, participem, deixem sua mensagem. Comentários também no vídeo são muito bem-vindos. Curta o canal, se inscreve aqui, compartilhe com os amigos. O nosso conteúdo, quanto mais você compartilha, mais longe ele chega. E assim a gente contribui com mais pessoas com esse conteúdo que é totalmente gratuito para a nossa comunidade. Então vamos divulgar, manda aí nos grupos de WhatsApp, manda pro seu pessoal aí da empresa para assistir junto com a gente, que acho que o tema de hoje principalmente é muito, muito interessante e relevante para o seu dia a dia. Hoje a gente vai falar de pesquisa de satisfação e os XLAs, os Experience Level Agreements, que são tão comentados hoje, né? Que essa sigla tá na boca do povo, né? Do nosso povo de TI. E hoje a gente vai falar com mais detalhes e trazer um pouco mais de prática para essa teoria ou mais teoria para essa prática. Vamos ver como é que as coisas estão no mercado com os nossos convidados, tá bom? Então, pessoal, obrigado por vocês estarem aqui presentes e vamos começar aqui com o nosso brinde. E eu queria já, enquanto eu sirvo meus convidados, apresentar aqui os nossos dois ilustres convidados hoje, Francisco Júnior da RNP e Peter Vicentari do BTG. Aliás, Peter, obrigado por você ter vindo mais uma vez. Queria deixar uma coisa clara. O Peter veio no primeiro episódio, quando eu convidei ele. Lá, se vocês forem lá, é sobre gestão de equipes remotas, episódio número 1. E quando a gente convidou ele, falou assim, então quer dizer que você precisa de uma cobaia para o episódio número 1, né? Falei, então eu prometo que se der certo esse projeto, eu vou te chamar de novo. Então a gente começou com o Peter e a gente encerra o ano no episódio de Natal com o Papai Noel e com o Peter aqui. Tá bom? Na verdade, que ele não quis falar muito bem, mas na verdade eu voltei agora porque tá acabando as camisas da Portuguesa Luz aqui do nosso amigo, então eu tinha que vir antes de acabar o hall de camisas dele. Mas eu ia te questionar, no primeiro episódio já tinha esse fone e essa camiseta? Já. Então, essas são as marcas do programa, pô. Como assim? É isso aí, ó, pessoal. A gente tá tomando um Stiba 1, é um Malbec argentino. Se o seu vinho argentino não for Malbec, desconfie, porque acho que essa uva deles, ó, é top. Esse é um vinho mais frutado, tem um corpo forte, vai bem com esse salaminho que a gente tá comendo aqui, carnes em geral, carnes de caça também. O que você quiser, é um vinho bom, custo-benefício, vale a pena. E como eu sempre digo, se vocês não gostarem, é o que tem hoje. É isso aí. Beleza? Isso aí. No primeiro episódio nós tomamos 2 garrafas. Acho que esse já é o 9º, então a gente tem que tomar, acho que vezes 2. Aí são 18 garrafas. A gente pretende ir embora hoje, né? É isso aí. Muito bom. Saúde, senhores. Opa. Saúde a todos. Feliz Natal em breve. É isso aí. Show de bola, pessoal. Então, feito aí as nossas considerações iniciais, senhores, fiquem à vontade para se apresentarem, por favor. Vamos lá, depois dessa introdução do primeiro aqui, né, já mostra até a idade da gente aqui, fica acanhado um pouco. Bom, vamos lá, pessoal, para quem ainda não me conhece e para quem me conhece também, né? Petri, hoje sou responsável hoje de Customer Service dentro do BTG Pactual, mas toda a história aí dentro da área de tecnologia, dos últimos anos aí na área financeira, né? Passei pela nossa famosa B3, na época ainda era BMF Bovespa, na verdade entrei como BMF, passamos pela fusão ali BMF Bovespa, enfim, e construímos essa história aí juntos e depois fui convidado aí, estou há 10 anos esse ano completando aí no BTG, muito feliz inclusive. Show. E responsável pela área de atendimento interno do banco, hoje mais de 8 mil colaboradores aí, em mais de 6 países e muito desafio aí pela frente, acho que é um pouco isso. É isso, gente. Então, meu nome, para quem não me conhece, sou Francisco Júnior, gerente de atendimento da RNP. Às vezes as pessoas podem até me conhecer, né? Mas às vezes não conhecem a RNP. Eu fico até triste por não conhecer a RNP. A RNP é um OS, né? Nós somos o terceiro setor aí. Somos provedores de internet, provedores de serviços para a rede acadêmica do Brasil. A RNP trouxe a internet, né, para o Brasil através da rede acadêmica. Então a gente conecta as instituições de ensino, museu, nós temos um contrato de gestão com o Ministério de Ciência e Tecnologia e também tem um Pro-RNP, que são outros, né, alguns outros ministérios. Então a RNP é muito importante para a ciência e tecnologia do Brasil. Então eu estou com essa missão de lá, de cuidar do atendimento de todas essas instituições, de todos os nossos
alunos, pesquisadores e... Enfim, essa é a nossa missão lá dentro da RNP. Show de bola, Francisco, Peter, 2 operações premiadas, né? Francisco, inclusive, a operação da RNP ganhou a melhor equipe do ano, né? Na nossa premiação, no HD Experience. De novo, digo e repito, quem não foi, perdeu. Sem né? dúvida. Foi, perdeu. Foi muito bom. E parabéns, Francisco, pelo prêmio. Que esse é uma... Bom, toda ação, mas essa é uma categoria muito acirrada porque as equipes têm tem muitos indicadores ali, né? E tem muitas variáveis na avaliação. Então, é um prêmio complexo. Então, parabéns, de verdade. Vocês foram finalistas no ano anterior. Sim. Aliás, com uma torcida ilustre do ministro Marcos Pontes na época, Sim, né? Fizemos o lobby, né? Muito legal, muito legal, muito legal. Ele postou, vamos lá, NP, prêmio HDI e tal, mas ano passado não deu, mas esse ano venceram. Não, sem dúvida. A gente ficou muito feliz. Tipo assim, é um reconhecimento muito importante, porque a gente sabe, né, a importância desse prêmio, a importância do impacto, principalmente, né? Que a gente está assim, a gente não está melhorando o atendimento para ganhar o prêmio, mas para impactar diretamente o valor dos nossos clientes. Então, assim, é uma consequência. É uma consequência que vem desde lá. Quando eu entrei na RNP em 2014, a gente trabalha para melhorar a experiência dos usuários. O reconhecimento foi dado. Show de bola, Olha, show de falando bola. um pouquinho aqui, só interrompendo, falando Manda um pouco bala. dos bastidores disso, participo da banca aí que a gente entrevista os candidatos ali, as premiações e tal. Só falta sair briga ali na banca ali, mas são super criteriosos, né? Poxa, parabéns aí todo o trabalho que a HDI vem fazendo há de anos. E é muito legal ver isso também ali dentro, né? Porque você percebe o quanto que as pessoas levam isso a sério, a senioridade, até chegar em quem venceu naquele ano. E as disputas, cada ano que passa, eu posso dizer que são mais acirradas aí. Parece que quem fica ali em segundo quase que consegue o prêmio, vem no próximo ano já com a lição de casa feita Aprendida, ali. né? E, poxa, se torna muito mais até complicado pra gente que tá na banca ali, validando tudo que é feito ali pelos participantes, né? Mas é muito bacana. Não, e o isso. consenso também é brabo, né, Peter, ali? Né? Depois das entrevistas, até chegar num consenso leva um isso tempo. aí. E assim, Né? é legal, eu recomendo assim, as empresas, até os próprios analistas, gerentes, a fazerem isso. Por quê? O mais importante disso é o que o Peter falou. É o feedback que você recebe depois. A HDI dá esse feedback. Sim. Então você consegue identificar alguns gaps que você, cara, tá bom, então eu vou trabalhar esse gap, que talvez esse gap vai me potencializar, não o reconhecimento, mas dentro da... Então esse feedback que a gente recebe após da própria comissão avaliadora é fundamental. Até é legal explicar pro pessoal, você sendo finalista ou não, né? O prêmio, além de ser gratuito, você sendo finalista ou não, você tem esse feedback. Só de ter participado, né? Então todo mundo que participar tem esse direito. Então, acho que é um trabalho legal do HDI para melhorar a indústria. aí, né? Assim, tem um ponto que talvez a gente não fale muito em relação ao prêmio, mas que eu acho que é bem legal ressaltar, que os requisitos para efetivamente conseguir chegar a ser finalista ou ganhar, no fundo é uma estrutura de boas práticas que são requisitadas para que você efetivamente pratique e consiga vamos dizer, naturalmente receber a premiação ou ser contemplado aí como vencedor. Então, já aquela estrutura já serve para quem está gerindo como algo que efetivamente tem que se fazer. Se eu não tenho algo que está ali dentro daquelas variáveis que estão sendo exigidas, é fato que eu tenho um gap de qualidade em algum lugar. Então, ela já é uma mini estrutura ali para conseguir se pautar em termos de qualidade, né? Show de bola. Então, convidamos a todos aí para o ano que vem. Não deixe de se inscrever, né? Equipes profissionais e tudo mais. Bom, E os chatbots agora também, né? isso, a melhor assistente virtual. Esse ano É que isso vem, aí. vamos vir Isso forte. aí. Se os robôs vieram para ficar, Nossa, os robozinhos vai vir tem a forte. categoria deles. É isso aí, Francisco. É isso aí, é isso aí. Então vamos lá, galera. Feitas as introduções aí, apresentações. Tem uma frase que pode pautar esse início do nosso papo aqui, que é o seguinte. Ela é uma frase antiga, vocês já conhecem, mas ela continua muito viva. SLA atingido não significa cliente satisfeito. Beleza, a gente tem essa frase, a gente sempre fala isso, a gente sabe que satisfação tem uma série de variáveis que muitas vezes estão muito além, ou na maioria das vezes estão muito além do SLA, só que a gente não tinha um framework, um método, um conceito, uma cultura, enfim, a gente pode chamar de como a gente quiser, que ia além disso. Então a gente tinha essa frase, a gente buscava essa satisfação de alguma forma, só que o termo XLA veio para apoiar esse próximo passo, né? Que são os Experience Level Agreements. E eles começam, geralmente, principalmente na cabeça da grande maioria do nosso mercado, começam na cabeça da pesquisa. Então tá, para eu ter experiência, mas uma boa experiência no meu serviço, eu preciso ter uma pesquisa para entender o que está acontecendo. Só que as pesquisas têm sido muito criticadas, debatidas, da forma como elas eram feitas.
e até algumas pesquisas assim que têm um peso de mercado sendo questionadas. Né? Eu e o Felipão, a gente voltou dos Estados Unidos agora e já tem, né, uma discussão muito evoluída em relação à pesquisa lá. E o XLA vem para tentar mitigar um pouco disso. Né? Aí eu queria botar isso na mesa e a gente começar o nosso papo. Eu posso aí. fazer um complemento em relação a isso? Eu acho que a questão das pesquisas nesse caso aí, que normalmente está ligada à questão de uma métrica de nível de serviço que a gente tem que entregar, que a TI tem que entregar, eu acho que começou-se a perceber, ou eventualmente isso ficou mais evidente com a tecnologia sendo cada vez mais parte dos negócios, né? Sendo um determinante para a questão de competitividade, a questão de que as pesquisas de satisfação não representavam efetivamente a percepção e o sentimento das pessoas que recebiam esse serviço. Então, assim, isso ficou cada vez mais evidente, mais aparente. Então, acho que por isso que efetivamente a gente tinha a pesquisa de satisfação como um indicador-chave para a questão de qualidade. E hoje está muito claro que o grosso das consultorias que a gente faz hoje são muito resultado de onde eu vou, de não conseguir entender direito qual que é o meu problema. Porque eu tenho o processo, tenho meus indicadores, estou batendo, está tudo verdinho, faço a pesquisa, 90% de aprovação. Cara, vou para a reunião com a área de negócio, fico só apanhando. Tem alguma coisa errada. Então aí eu acho que esse é um complemento que eu faço, porque assim, as pesquisas começaram a ser questionadas porque ficou muito evidente essa discrepância entre sentimento e percepção versus efetivamente o que a pesquisa mostra que tem de qualidade. Então, no fundo, a gente teve que buscar o desenvolvimento de novas formas de medir. Né? E aí acho que o Peter pode falar um pouco disso, que a gente já conversou bastante sobre isso, depois o Francisco fazer o complemento. Mas como é que a gente foge dessa armadilha, né? Que no fundo é uma coisa que você acha que tá bom, mas no fundo você não tá, né? Na verdade. Eu lembro bem, você fez eu lembrar de uma história aqui, voltando um pouco no passado, quando eu entrei no BTG, eu recebi do meu antecessor na mesma função que eu ia exercer ali. Tinha pouca experiência ainda ali com indicadores e tal, e a primeira coisa que ele me entregou foi um book com a pesquisa, falando, tá aqui o nosso serviço, a gente tem aqui 97% aqui de satisfação dos nossos clientes, etc. Então tá aqui para você continuar esse bom trabalho que a gente vem desenvolvendo e tal. Aí eu olhei para ele e falei, cara, assim, só acho que não te contaram, só que eu tô vindo aqui para substituir você, então tem alguma coisa errada nessa história. Se, né, tem todo isso de satisfação, por que eu estou aqui? Então não... Acho que eu estou no lugar errado. E aí a gente começou a olhar isso. Mas, voltando para o ponto, é isso. Acho que a pesquisa, informações... Até tem um amigo nosso, né, do Google, lá, o Baioc, que a gente estava semana passada com ele. Ele fala, dados é fundamental para a nossa vida. Né? Dados embasam uma série de decisões que a gente vai tomar ali no mundo corporativo, no seu mundo pessoal, etc. Mas a pesquisa, ela é importante. A questão hoje que a gente fala é o que você traduz, como que você traduz essas informações, como que você pega essa pesquisa e de fato você analisa informações que são relevantes para a sua realidade, não numa forma geral. A gente passou muitos anos olhando a média. Na média eu estou bem, mas o que é a média? A média, ela parte do pressuposto que você tem pessoas que estão satisfeitas e pessoas que estão insatisfeitas. E até ontem eu estava conversando com uma pessoa falando, poxa, às vezes a pessoa que está insatisfeita para você é o formador de opinião, é aquela pessoa mais importante que você precisa ter na sua operação. E se aquela pessoa está insatisfeita, não importa que os outros X número de pessoas estão satisfeitas, então você já está com um problema. Então é a forma como que você vai traduzir aqueles dados, como que você vai trazer para a mesa e de fato fazer uma leitura daquilo. Então eu continuo acreditando que pesquisas sejam importantes, mas como que você faz essa leitura? E aí é um pouco do que a gente vai falar daqui a pouco, de como que a gente chega na experiência das pessoas, né? E aí aquela história, né? Deus deu 2 ouvidos e uma boca, não foi à toa, né? Foi pra gente falar menos e ouvir mais. E se muitos gestores executassem isso, acho que a vida seria mais fácil ali. Porque você tem que escutar muito mais, né? Você tem que aprender a escutar o seu cliente, seu fornecedor, seus parceiros, seus colaboradores. A gente já falava disso, acho que foi tema, inclusive de uma palestra na HDI de 2019 ou 20, se eu não me engano, quando a gente levou o assunto Total Experience. 2020, sim. 2020. A gente já falava dos 3 pilares. Não adianta você ter um cliente satisfeito, né? Seus fornecedores ali estão entregando pura e simplesmente para atender um contrato, uma regra, um SLA, enfim,
uma regra que você coloca. E, por outro lado, também, no terceiro ponto desse triângulo, você tem ali seus colaboradores que, de repente, não estão satisfeitos e não estão entrando com alegria para trabalhar, enfim, estão com algum problema. E aí você gera um ambiente ali que é meio desconfortável e, no final das contas, é o resultado que você não consegue trazer para a mesa. Então, acho que a gente tem que ficar muito atento a tudo isso. Acho que é um pouco do que a gente tem que falar aqui. Um pouco mais nos detalhes aí pra galera que tá querendo, tá bom, me fala aí qual que é a fórmula mágica de como que eu chego na experiência total do cliente, ou enfim, como que eu meço isso daí. Essa brincadeira que você fez em relação ao ouvido e à boca, a gente faz muito curso de oratória, mas pouco de escutatória. É isso aí? Talvez assim, tivesse menos curso de oratória e mais de escutatória, que nem acho que nem existe essa palavra, talvez não existe. Isso é muito bom. Seria melhor. Seria melhor. Tem que aprender a escutar. É isso aí. E é uma arte aprender a escutar. Aliás, Francisco, a gente conversava aqui justamente sobre isso. A gente estava falando um pouco de pesquisa, né? Tem o lance também do feedback do que você coleta. Né? Muitas vezes você coleta muitos dados, mas você não dá um feedback adequado para quem te concedeu aqueles dados. E aí, provavelmente, essa pessoa não vai responder de novo. Eu quero sabe uma coisa? Desculpa te interromper, Francisco. Tem uma coisa interessante que você falou agora do feedback. Tem situações que você dar um feedback é até pior. Sim. Porque a pessoa tá tão insatisfeita que você chegar, olha, deixa eu te explicar o que aconteceu. Cara, eu não quero explicação. A minha experiência foi tão ruim que espera um pouco, né? Respira um pouco, volta num outro momento, com outro produto, com uma outra fórmula aqui e a gente vai falar. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado em que momento que a gente coloca as informações. Às vezes, né, muito se fala de fazer follow-up, etc. Chega uma hora e fala, cara, não aguento mais falar com você. Isso é muito bom esse ponto, viu? Muito bom esse ponto. É o tempo do follow-up ou o questionamento que é feito. Às vezes, você não tem que ficar justificando. Às vezes, cara, eu ouvi você, eu entendi, vou ver o que eu posso fazer. Só deixar claro que você viu. Eu vi, entendeu? Assim, às vezes a gente quer justificar algo que, assim, não tem que justificar. Eu quero até voltar um pouquinho, você falou, será que o SLA, o SLA ainda eu queria fazer... A ideia é, a gente vai evoluindo aos poucos até chegar no XLA. Eu queria dar um exemplo fora da TI, que a gente às vezes fica nesse mundo de TI e às vezes a gente não consegue sair da caixa. Vamos pegar o exemplo de sou de Brasília, vim pra cá. Meu voo saiu no horário. Não aconteceu comigo, tá, gente? Então, é só um exemplo. Meu voo saiu no horário. Ou seja, o SLA foi cumprido, 100%. Chegou, era pra sair 11h30 de lá, saiu 11h30, chegou aqui 1h30, 2 horas. Perfeito. Tá, é só isso? Não, é só isso. O que é a experiência toda do viajante? É o check-in, é toda aquela fila, se aquela fila vai andar rápido, se aquela pessoa que vai te atender atendeu bem você. Na hora do embarque, se o embarque foi organizado, se o embarque foi adequado. Quantas vezes a gente já vai embarcar no avião, a gente pensa que vai embarcar, mas a gente fica lá naquela... Né, você fica na fila de pé, meia hora. Então, o SLA em si não resolve só o SLA, porque você tá medindo uma coisa, ponto. Então, assim, cheguei no horário. É só isso? Talvez não. Tem muito mais... A experiência é muito mais do que isso. Então, o SLA é importantíssimo, a gente vai chegar nisso, mas hoje a gente se questiona. Só o SLA não resolve para a experiência que nós vamos ter toda. Eu acho que tem um aspecto que esse framework, essa metodologia do XLA, né, que está sendo difundida no mundo, traz, que acho que é interessante, que a experiência tem muito a ver com a questão do que a gente memoriza sobre alguma coisa. Né? Então, na prática, e essa é a dificuldade de a gente conseguir metrificar em algum aspecto a questão da experiência. Frase de alguém sobre isso aí, sobre memorizar. É a lembrança. Então, assim, a gente tava até brincando no curso do XLA último aí. O Ben, que é o cara que criou uma metodologia de pesquisa de satisfação e tal. O Ben Brennan, né? Que fez palestra no evento do HDI agora. Isso. Né? Ele falou... Ele é matemático, ele é formado em psicologia e matemática. Não é um cara de TI. No fundo, ele foi colocado na TI lá por algum gestor que achou que ele tivesse algum nível de capacidade para tocar aquele negócio e fazer a coisa melhorar. Legal. E eu lembro que ele começou a rodar, ele contando, né, que ele começou a rodar departamento e assim... a primeira pessoa que ele perguntou, o que você acha da área de TI? Do serviço de tecnologia que você usa? Ele falou, o Wi-Fi aqui é lento, não sei o quê. Cara, ele foi lá, tá bom. Chegou pros caras e falou, põe um roteador na cabeça da moça aqui. Simples, cara, tá bom? E assim... Aí o que ela lembra não é... Assim, a lembrança da pessoa em relação a atitude, né? É atitude. Não é o cara, não é a parte técnica. Não se você perguntar para ela a questão de como é que foi feito, como é que foi colocado o roteador, cara, ela não vai lembrar de detalhes das coisas. Mas a atitude, a lembrança do que ela tem em relação, talvez, à forma como ele perguntou, a postura, é isso que ela lembra daí para frente. E é isso que forma a questão da percepção de experiência. Então, assim, o que a gente percebe tem até algumas operações de TI que tem NPS maior do que outras,
Algumas empresas muito desorganizadas têm um serviço de suporte reconhecido pelo cliente melhor do que outras que são muito mais organizadas em termos processuais e tal, enfim. Por quê? Porque as pessoas que estão na ponta têm uma cultura de customer care muito maior que a outra. Então a percepção do cliente é que, cara, eu tenho alguém para me ajudar. E no outro não. É uma operação processual que tem que ter regra para abrir a chamada, para não sei o quê. Então assim, cara, e se você for no detalhe da toda a estruturação processual ali da operação, é muito mais madura que aqui. Perfeito. Só que na verdade a percepção desse cliente é muito melhor. Porque na verdade é a pessoa que está na ponta que está fazendo a diferença. Custa muito mais caro? Provavelmente. Né? Se mudar o ambiente você tem maior risco? Sim. Só que é bom levar em consideração que no fundo é justamente isso. É o que a pessoa percebe sobre a interação que ela tem com aquela situação. Então ela é muito mais do que você cumprir um indicador. Né? É uma questão assim, como é que você marca a questão da lembrança do que a pessoa teve daquele momento. Essa é uma preocupação que é mais humana, né? Eu acho que é uma interação mais humana, efetivamente, do que sinceramente, algo voltado para processo e indicador. Né? Você deu o exemplo do Alan. O Alan, no congresso lá, ele falou muito de non-blame, né? Se a gente pegar o SLA tradicional, às vezes a gente se amarra muito, né? Geralmente, o órgão público gosta muito de se amarrar e dar um blame, culpar alguém. Sim. E se você pegar o que o Peter falou, sei lá, o SLA 99 ponto alguma coisa. Cara, 99 ponto alguma coisa de algum serviço, 1% é 2 horas de disponível. E 2 horas de disponível de um serviço crítico é muita coisa. Sim. Parou, milhares de reais foram perdidos e você está no seu SLA. Cara, não, você não pode me culpar, tô dentro do meu SLA, 99. Tá, mas isso aqui impactou, foi na hora, vou dar um exemplo, sei lá, foi na hora do SISU, foi na hora, sei lá, alguma coisa crítica para toda a organização. Não, mas eu tô dentro do meu SLA. Uhum. Então não é só o SLA. Isso que a gente acha mal barato da RNP, Francisco, que vocês poderiam jogar com o regulamento debaixo do braço, principalmente por esses contratos e por vocês serem, né, um órgão que está ligado ao governo. Só que vocês não se limitam a isso. Né? E a gente vê muito isso em outros órgãos, que realmente o fornecedor ele coloca o contrato debaixo do braço, e quem dá do outro lado também não toma o serviço como deveria, e a cultura é a cultura antiga que continua sendo muito viva. Né? Então é por isso que a gente acha bem legal isso que você falou, porque no seu caso, vocês vão além porque vocês querem ir além. Sim, a gente entende o impacto do negócio, a gente se faz parte, veste a camisa, né? Usar esse termo. Sim. Tem que se vestir a camisa. Se você seguir contratual, provavelmente você não vai. O seu cara tá ali no contrato. Eu acho que assim, eu vou deixar o Peter falar um pouco sobre isso, que acho que é legal ele colocar o ambiente dele, porque assim, uma coisa é o ambiente de um banco de investimento, cara, que no fundo aquele troço é concorrência pesada, dinheiro, lucro. Então, para você eventualmente criar uma cultura como a RNP tem, que é um negócio mais. Como é que eu vou dizer? É um serviço que no fundo é voltado para a questão educacional, de pesquisa, que acho que assim, essa questão financeira, do resultado financeiro, vamos dizer assim, não é o foco principal. O foco principal é a questão de como é que eu presto serviço em disponibilidade, de qualidade de tecnologia para Mas tem um lance, impacto de imagem, tá? O impacto de imagem não, perfeito, é ruim. Perfeito. É que assim, é que por uma questão, a gente sempre fala da questão de cultura de empresa. Então a gente sabe como a HDI, por exemplo, eu entro numa empresa para dar consultoria, eu não o Felipe, né, o nosso consultor. Quando eu vou até vender, você conversa com o cliente, você já percebe qual o perfil. Perfeito. O perfil focado em dinheiro, focado em resultado, onde o cara realmente é cobrado por aquilo, e perfil de uma empresa que acha que o resultado financeiro ele é resultado de uma certa postura, né? No ambiente de banco de investimento, no geral, até por uma questão de criticidade, o banco, no fundo, ele é credibilidade, então é dinheiro, né? Se perder credibilidade, todo mundo sai, então não é que você tem um produto físico para vender, é uma outra coisa. Uhum. Então, realmente, é com certeza resultado financeiro o tempo todo. E aí, eu queria deixar ele falar um pouquinho, porque como até o Peter já adiantou que concordou com a questão da lembrança, como é que a gente cria uma cultura do Zezinho na ponta lá com o fornecedor externo, fazer com que o meu usuário perceba que tem alguém aqui desse lado tomando conta dele. Né? Porque ele precisa contratar gente com um certo nível de característica, que pagar razoavelmente bem, porque se depende da pessoa, o processo não resolve. Atendimento é muito isso, né? Como é que você cria esse ambiente solidário, vamos dizer, na parte do atendimento. A gente já faz isso há bastante tempo, né? Bom, você conhece um pouco do ambiente ali também, mas a gente teve algumas barreiras aí para quebrar nos últimos anos. Aí vem quebrando ainda, né? Tem muita coisa ainda a ser transformada, mas a primeira coisa que a gente fez, ou que eu fiz ali, e para onde a gente passa, a gente faz, é espalhar o time. Primeira coisa é, quem que você vai atender? Você tem que
conhecer seu cliente, você tem que saber com quem que você está falando. Nós fizemos isso há muitos anos atrás com um time de Field Services, por exemplo. A gente já estava buscando, sem falar que era XLA, porque a gente nem sabia desse termo ainda, mas a gente estava buscando experiência. Antes, o time de Field ficava numa bolha, numa sala, estava ali isolado e olhava o quê? Indicadores. Meu SLA tá bom, meu TME tá ok, meu TMA tá dentro do aceitável, vamos em frente, estamos bem. Era uma doce ilusão que você estava bem. E aí, quando você ia, por exemplo, tomar um café numa copa, você escutava o pessoal ali falando, pô, esse serviço tá ruim, a gente precisa resolver e tal. Você fala, caramba, mas meus indicadores estão fantásticos, por que esse cara aqui, esse deve ser um maluco, né, que colocaram aqui dentro da empresa que tá falando mal no café. E não era. Por quê? Porque, na verdade, você não estava medindo a satisfação daquela pessoa, você estava numa média. E aí que era complicado. Então, quando a gente começou a espalhar o time de Field, por exemplo, já era buscando experiência. E aí, eu lembro que a gente falava, o pessoal falava, por que eu sou responsável pelo quê aqui, Pedro? Eu falei, cara, tá vendo essas áreas? Você tem que conhecer quem são as pessoas, quem são os departamentos que estão aqui dentro. Você precisa entender qual que é o horário crítico deles, porque alguns até me perguntavam, mas qual o horário de trabalho que eu vou fazer? Eu falei, não sei, seus clientes que vão determinar o horário que você vai fazer. Em cima disso, a gente vai, né, ter uma regra aqui dentro. E não era responsável pelo andar, era responsável de fato pela experiência das pessoas. E aí ele perguntava, tá bom, mas como eu vou saber se o meu serviço, por exemplo, tá ok, enfim, né? Eu falo, quem vai falar isso são seus clientes. A partir do momento que eu escutar deles falando que o Joãozinho, fulaninho é bom, que a gente tem que contratar, etc. E aí tá um pouco da nossa cultura. Normalmente a gente tem parcerias que nós fazemos com fornecedores. E aí não tem um contrato onde tem regras, vocês já viram isso lá. Não tem, você tem que, né, um SLA, etc. Não, vem pra cá, você vai ser um parceiro. Como que eu vou medir você? Se o meu cliente estiver satisfeito, eu estou satisfeito e a gente continua essa parceria. A partir do momento que ambos os lados, algum não está satisfeito, a gente precisa voltar para a mesa e conversar. Então, ele tem que buscar satisfação um pouco do que vocês comentaram aqui. Não é só de mim que estou contratando o serviço dele, mas é como que está o serviço para o meu cliente, para quem ele vai executar aquele serviço. E aí as pessoas começaram a escutar um pouco mais. E aí hoje, né, a gente tem pessoas espalhadas por todos os lugares, onde o banco abre um escritório novo, etc. Nós temos pessoas ali. E não é porque eu quero mandar uma pessoa para lá. É porque eu quero que alguém entenda do negócio daquele cliente e que execute o que precisa executar. Não importa o que ele está fazendo. Então, com isso, a gente entendeu que a gente conseguiu melhorar um pouco a satisfação ali com relação ao serviço. Agora, qual que é a brincadeira começa a ficar divertida, porque aí começa a fugir do padrão. Né? Que você fala, mas eu fui contratado para fazer TI de Field. Às vezes eu tô indo lá conversar do negócio do cliente. Cara, que bom. Você tá expandindo o seu conhecimento, você tá aprendendo, mas não é todo mundo ainda que... Isso mostra uma TI que tá evoluindo também dentro de casa, né? Que é um pouco do que já se falava antes, que era dos fornecedores, principalmente, terem a visão do cliente, né? Ou, né, o Francisco estava comentando aqui nos bastidores, aqui é a visão do cliente, não é isso? Sim, vocês estavam comentando. Então é isso, você tem que buscar de fato aonde eu vou fazer a diferença. E em cima disso a gente começa a mensurar o que é importante ou não. Falando rapidinho, por exemplo, sobre pesquisa, que foi um do tema que a gente colocou aqui, pesquisas longas acabaram. Você não vê mais uma empresa mandando uma pesquisa para você de 30, 40 perguntas. Às vezes tem muito pontual, quando é de um nicho de mercado, mas no geral nós não olhamos mais isso no mercado fazer. E por que deu tão certo, por exemplo, pesquisa de grandes plataformas como que é Uber, etc., que é só o joinha para cima e para baixo? Por quê? Porque é uma forma rápida de você pegar se o cara gostou ou não. Não importa do que ele gostou, do que ele não gostou. O que eu quero olhar ali é se aquilo que ele estava predisposto a tomar de serviço foi satisfatório. Então essas pesquisas mais rápidas, a gente está no mundo hoje que é muito mais imediatista do que antes, né? O que vale para a pessoa é o que aconteceu ali naquele momento e não o que vai acontecer daqui 2, 3 anos para frente. Então a gente tem que ficar muito atento a todos esses indicadores. E o dado é fundamental, mas como que a gente lê isso daí? O que você falou é bem legal, porque assim, o que a gente está falando? A gente está falando de sentimento. Quando a gente está falando de sentimento, as pessoas estão envolvidas. E você falou, a TI está mudando. A TI tem que mudar. Sim. Porque se a gente está humanizando a TI, se a gente está falando de sentimento, será que não faz sentido a gente pegar... Assim, é necessário, mas pegar um profissional, cara, esse profissional tem essa certificação. É isso.
profissional de TI, é um cara de exatas. Será que é isso mesmo? Você acabou de dar o exemplo do Alan. O Alan era um cara que não era de TI, ele veio e deu uma solução criativa. Muitas vezes, alguns anos atrás, hoje já está mais normatizado, mas quantas vezes o pessoal ficava me sacaneando? Vem o cara da criatividade, que fala de criatividade. Mas nós precisamos disso, porque isso é criatividade, isso é diversidade. Então, se a gente está falando em humanização, se a gente está falando de sentimento, cara, a TI tem que ser humana. A TI tem que saber falar com pessoas, sentir o que as pessoas estão sentindo, senão a gente vai ficar robôs. Vamos ficar. Não, e você vê assim, por exemplo, no mercado corporativo, o que o XLE fala muito, e aí linkando a questão dessa percepção mais sentimental, né, de você ter alguém lá de field lá dentro, e assim, no mercado americano, hoje as empresas, os departamentos de negócio contratam mais profissionais de TI do que as próprias áreas de TI. O que no fundo é muito claro que assim, os negócios dependem muito da tecnologia, só que o cara de RH, finanças, marketing, vendas, ele precisa muito de tecnologia para poder ser competitivo, só que ele precisa de alguém que entenda o negócio. Então, no fundo, quando você pega a XLA, e vamos sair um pouco da área de suporte, que ela é mais reativa, vamos dizer assim, no aspecto de quando o cliente tem um problema, você entra em ação, para uma seara mais proativa, onde você vai efetivamente entender qual é a rotina de trabalho das pessoas e propor melhorias na forma de trabalhar. Só uma aplicação nova, tirar um relatório que a pessoa não conhece, fazer uma proposta para o fornecedor para mudar um menu para ficar mais fácil a forma de utilização de uma aplicação não de negócio. Então, no fundo, assim, é isso mais ou menos que hoje que o negócio espera da tecnologia. Que ela, no fundo, seja algo que faça com que as pessoas performem melhor. Então, assim, o que eu faço para a pessoa vender mais? Quanto a TI ajuda hoje as pessoas a venderem mais, a produzirem mais em marketing, produzirem mais na área de RH, produzirem mais na área financeira. Então, assim, tem muita ligação com a parte de performance, né? E a experiência dentro do mercado corporativo, e aí quando você vai para o mercado de venda para o cliente final é um pouco diferente, mas quando a gente está falando lá de suportar usuários internos, por exemplo, tem a percepção deles e a experiência tem muita ligação com o quanto a gente ajuda ele a se sentir mais útil, mais produtivo, né? Então, assim, o quanto hoje a gente faz esse papel estratégico de estar dentro da área de negócio, entendendo como é que o cara faz uma rotina básica do dia a dia dele de trabalho e propondo uma forma melhor de trabalhar. Então esse é o outcome que aí a gente tá no XLA, que é o que a gente vai medir. O quanto a gente como TI ajudou vendas a vender mais, ajudou marketing a produzir mais, ajudou financeiro a produzir mais, ajudou o turnover da empresa a ficar menor no aspecto, conseguiu recrutar mais talentos por causa disso. Então, assim, no fundo, são indicadores de negócio. O XLA ele sai do SLA tradicional e migra para indicadores de negócio, onde como é que a TI apoia esse cara, né? E aí, no fundo, ele basicamente se apoia em dois aspectos. Um mais objetivo, que é a parte dos indicadores de produtividade, de performance, e o outro que é a parte sentimental, que é uma coisa que a gente vai ter que desenrolar ainda com o tempo para saber efetivamente o que a gente mede, que é a questão da percepção, da lembrança, da memorização, né? Mas é muito legal que você tenha citado esse fato de que a experiência melhorou, a gente saiu do padrão, colocou o cara de field na ponta, o usuário se sentiu acolhido, começa a entender melhor o meu negócio, para percepção do negócio cara, tem alguém querendo me ajudar. Esse cara está efetivamente querendo me ajudar. E eu acho que isso faz, na minha visão, pelo menos, quando eu olho para os clientes, essa sensação de ser acolhido faz, cara, toda a diferença no aspecto de percepção da área de TI como um parceiro de negócio mesmo, estratégico, assim. E nós gestores, acho que nessa transformação tem um negócio que a gente tem que ficar muito atento, que é com essa mudança que você faz, você também traz muito problema novo para dentro de casa. E você tem que saber lidar com esses novos problemas. Então você tem que sair realmente do que a gente fala, né? Da zona de conforto. Porque, de fato, você não vai ter mais ali as suas pessoas do lado, vai estar espalhado na empresa. E eles vão trazer outras dores que a gente, às vezes, não estava nem preparado para atender aquilo. Então, um negócio, ele vai oxigenando de tal forma que você vai transformando. Hoje, o que eu meço na minha operação não é nem 1/3 do que eu media há 10 anos atrás, por exemplo. Que a gente fala, eu comecei a minha carreira no ramo da aeronáutica, né? Então, aí depois que eu fui para tecnologia, lá a gente já falava, qualquer indicador ou instrumento que você tem, que é só para você olhar e você não faz nada com aquela informação, tira. Porque está poluindo o seu resultado. Sim. E em TI, eu trouxe um pouco disso também. Poxa, às vezes tem um book lá com 30 páginas mostrando um monte de números. Eu falei, caramba, mas desses números, o que eu vou usar aqui realmente? Então, você começa a limpar. E isso que você comentou, Felipe, é muito bacana. Quando você leva as pessoas para dentro das áreas, elas começam a entender do negócio da pessoa, você aumenta
né? Ao contrário do que alguns falam, mas você aumenta a produtividade. Porque às vezes, por exemplo, indo para DevOps, por exemplo, ou um desenvolvedor que tinha idealizado uma nova tela, um front-end para o cliente, às vezes não vai dar certo. Agora, se ele pede opinião para aquele cliente antes de desenvolver, ele já entrega um produto final. Então, você ganhou produtividade. Perfeito. Então, essa transformação que muitas empresas estão fazendo, que está indo muito bem. Agora, a gente tem que evoluir para o sentimento. Como que a gente faz? E aí, né, não tem uma fórmula mágica. Infelizmente, ainda não tem, olha, faz esse cálculo aqui, A mais B vai dar C. Não tem. Por quê? Porque você precisa ouvir mais, coletar mais sentimentos e não vai ter uma regra única para todos os seus clientes. Você tem que ter um produto ou um serviço que ele seja meio que camaleão ali. Ele vai mudando de acordo com o momento do cliente, por exemplo, ou o momento que vocês estavam comentando de conhecer do negócio, né? Que você estava falando do centro nervoso, por exemplo, de um banco de investimento lá, que é o nosso caso. Às vezes a nossa realidade muda de um dia para o outro. Tava comentando com o Thiago, né? A gente tava olhando as agendas aqui. Poxa, mas amanhã você consegue falar? Não sei, eu acho até agora que eu consigo, mas não sei. Porque realmente muda. E se você não traz pessoas para dentro de um time que tem essa flexibilidade, não é que você quer ser chato ou que você quer exigir muito. É porque o negócio é assim. Claro. E não adianta você reclamar, mas no banco vocês trabalham muito. Não é que trabalha muito. Você tem que... O jogo tá ali. Se você veio para jogar esse jogo, ok. Se você acha que aquilo não serve para você, zero problema também. Busca onde você vai ser feliz. É isso aí. Entendeu? Então, acho que a gente trabalha muito, mas trabalha buscando um resultado. E quando ele vem, é muito, muito legal. Né? Você comentou um pouco antes aqui de medir as operações. Então, a gente fez, né, Casa de Ferreira Espeto de Pau. Né? Até alguns anos atrás eu não tinha lá o certificado lá da operação da HD. Isso é verdade. Tá na hora de fazer esse negócio, né? Porque isso aí. alguém um dia vai chegar para mim e falar, poxa, você fala tanto ali, mas e dentro de casa? E nós fomos. Cara, acho que foi uma das maiores brigas que nós tivemos ali. O Felipe colocou o time lá de consultores, acho que não teve uma semana que a gente não brigou com alguém ali. Mas sempre naquela, na crítica construtiva. Mas por que você está medindo isso? Hoje a gente já não precisa mais. Não, mas olha aqui, ó, na média tal, você ficou aquém do que a gente esperava. Tá bom, mas você olhou para isso daqui? Você olhou para automação? Não olhei ainda, vou olhar. Então, peraí, vamos transformar um pouco das coisas. Por quê? De novo, não é o certo ou errado. É como a gente faz um negócio dar certo para aquele público que precisa daquele produto, por exemplo. Então, o bacana é isso. Agora, se você não tem pessoas que estão a cada dia se transformando e buscando fazer diferente, você tem um problema. Mas a questão do time, a gente também tem, nós gestores, né, tem um papel fundamental. Pegando esse lance que você falou, assim, o time tem que se envolver. Sabe aquela questão do círculo dourado? O que, como e porquê é muito importante. Eu acho que provavelmente eles começaram a mudar a cabeça porque eles entenderam o porquê. Vou dar um exemplo da RNP. Quando a gente está lá dentro da RNP, eu vou falar, olha só, você não está atendendo o que você está fazendo, é um chamado que você está atendendo, mas não é esse chamado. Sabe por que você está fazendo isso aqui? Porque se esse chamado estiver aqui indisponível, se você não estiver atendendo esse chamado, ou sei lá, vou pegar um exemplo pequeno, uma cidade do interior de Alagoas, Marechal Deodoro, lá, um campus lá da Universidade Federal de Alagoas. 10 mil alunos estão sem internet. São 10 mil famílias impactadas. Você tá entendendo? Esse chamadinho aqui, o que você está fazendo? Estou encaminhando o chamado. Mas o porquê que você está fazendo? Cara, por que você está impactando isso? Olha a experiência desse... Quantas pessoas saíram de casa para ir para a universidade? Olha a experiência desses alunos, desses professores. Então, a partir do momento que a gente coloca o nosso time, explica para o nosso time, cara, vocês estão atendendo chamadas, mas qual é o negócio? Por que vocês estão aqui? A gente faz um onboard perfeito. Eles começam a vestir a camisa, eles começam a entender, tá, eu vou ter que ficar mais tempo aqui, eu vou ter que colocar um roteador na cabeça da pessoa. Então, a gente saiu desse negócio de vou atender 100 chamados. Não tem que pensar no o quê, tem que ser por que a gente está aqui? Sim. Porque a gente impacta diretamente, sei lá, os investidores, impacta diretamente a educação, impacta diretamente a comunidade do atendimento. Não, legal, eu estava até conversando com a Raquel, né, que acabou de dar um treinamento recentemente aí do XLA, né? Que foi a segunda turma do Brasil, primeira em português, né? Totalmente em português. E então foi bem legal, uma experiência, sala cheia, vários feedbacks. E aí, como o nosso tema hoje era XLA, eu bati um papo com ela para entender um pouco do que os alunos ali, que com certeza é a representação da nossa comunidade ali em sala, né? Que provavelmente é o mesmo público que está assistindo a gente. E aí eu perguntei para ela, né, que dificuldade aparece ali no papo, né, durante o curso até. E aí é engraçado,
esse negócio da receita de bolo, ele aparece muito, né? Sim, claro. Todo mundo busca isso. Nós buscamos isso na nossa vida. É que a gente está acostumado, né? Até, principalmente em TI, modelos de governança que a gente usa. Até modelos ágeis que tem aquela... Né, que tem um passo a passo, tudo tem um passo a passo, um checklist, é muito comum isso, né? Eu tenho uma outra explicação pra Só isso, muda o mas- nome, é tudo igual, né? Agora se fala em ritos, né? Antes eram regras, agora Isso, é só o nome que exato, mudou. Peter. E a partir do momento que você tem uma receita de bolo, você não tem mais discussão sobre ela. Sem dúvida. E aí, exatamente. E com a Raquel trazendo isso à mesa, Francisco, o que rola? Ela falou, cara, Thiago, o que rola é o seguinte, o pessoal, como eles tem esse DNA, o profissional de TI, o curso do XLA, ele é um início para que a pessoa pelo menos comece a entender que não existe receita de bolo para esse tema, né? Falei, entendi, Raquel, tá, mas me explica um pouco mais. Ela falou, olha, por exemplo, durante todo o treinamento, durante o dia 1, dia 2, dia 3, durante todos os capítulos que eles vão formando, né, um sentido, mas durante esse caminho, muitas vezes o pessoal entende a teoria e já pergunta para ela, tá, mas qual que é o indicador então que eu tenho que usar na minha operação para isso? Falo, não, calma, você vai ter que pensar nisso depois. A gente nem chegou ainda, por exemplo, nos XIs, né, XIs, que a gente chama que são os Experience Indicators, que vão junto com os indicadores operacionais, por exemplo. Isso é mais pro fim do curso. Mas o pessoal ansioso já desde o início perguntando. E ao longo do curso inteiro isso acontece. E eu queria botar aqui na mesa essa discussão para vocês Eu posso dar uma comentarem. opinião sobre isso? Sim. Porque assim, isso é uma coisa importante até para ver a percepção. Eu tive a oportunidade, até pelo HD, de fazer alguns cursos nos Estados Unidos. E é uma cultura de ensino diferente. O que é engraçado. Eu não sei como é que são as universidades públicas brasileiras, porque eu não fiz. Né? Então, assim, não dá para eu opinar sobre... Eu sei o que é a universidade privada da que eu fiz. E eu tive um impacto entre colégio, universidade privada, e quando eu fui fazer MBA, que é uma instituição mais alinhada com a metodologia americana, e que é uma metodologia que eles usam em vários países, como o Canadá, por exemplo, coisas desse tipo. Que é uma metodologia onde você, no fundo, estuda a base de raciocínio, de pesquisa, método científico, de observação, criar hipóteses, né, ver se a coisa funciona, para criar realmente uma certa lógica de você criticar as coisas, pensar sobre aquilo, refletir. Que é muito diferente do que eu tive no colégio. Meu colégio, por exemplo, não é... Claro, não deveria ser um colégio desses top de São Paulo. Então, assim, no fundo, era um colégio muito baseado naquele método de o professor vai lá, passa a teoria na louça e faz lição de casa. Então, a gente sempre recebeu o conceito da coisa formatado. Né? Você reflete muito pouco sobre o assunto. Né? Que quando eu fiz colégio nos Estados Unidos, por exemplo, já era um modelo onde você estudava previamente a aula. Então, como foi no MBA que a gente fez. Né? Você estudava... Você imagina, um colégio, terceiro colegial, cara. História, geografia, biologia... foram as matérias que eu fiz. Você estudava a matéria antes, fazia a lição de casa antes e depois ia para aula. E debater o que você concluiu. Que é um método muito diferente. Então, assim, a gente está acostumado, acho, por uma questão metodológica de escola, no grosso das pessoas, a receber o formato lousa, dando lá para você que você tem calculado com aquela fórmula física lá, né? Delta S sobre delta T. Só que assim, cara, na prática, isso fez com que um monte de gente não tivesse a cultura de criticar, cara, de refletir, a gente de provocar. A gente se ferrou naquele MBA, hein? Bastante. Nossa! Não, e aí me dá a impressão de que assim, aí quando você vai para esses cursos, eu fiz alguns cursos nos Estados Unidos agora, já pelo HDI, as pessoas eles não têm a menor pretensão de sair com fórmula pronta de nada dos cursos. É impressionante. Todos os cursos para eles são maravilhosos. Todo investimento que eles fazem em conhecimento é lindo, independentemente do que seja. Se o cara aproveitou 5%, tá bom demais. Engraçado isso, é eles verdade. Têm essa cultura, cara. Você tem razão. Eu Por nunca quê? tinha Porque o parado cara pra ele pega pensar o nisso. conceito daquilo, depois Você ele vai tem entrar razão. na empresa dele lá, e aí ele vai ver como é que ele aplica a parte daquele negócio. O cara não tá preocupado se você... Até porque assim, o cara que foi eu lembro que eu fiz um último curso, tinha o pessoal da PepsiCo, do Banco Central Americano, né, da Boeing. Sim. Cara, pros caras é o seguinte, entendi o conceito aqui, entendi o que é o cost exelis, é um indicador de negócio. Tá bom, como é que eu aplico isso lá no meu negócio? Aí o cara vai lá, vai sentar, vai conversar com a área de venda, com a área de marketing, e aí ele vai tirar a conclusão. E aí, assim, a gente fica nessa sinuca de bico, porque você tem que ensinar uma metodologia de um curso que é internacional e no mundo inteiro se aplica de uma certa forma, e você tem que fazer o professor brasileiro ter, vamos dizer assim, um conhecimento de indicador do negócio da pessoa, do aluno dentro da sala de aula, cara, que não faz nem muito sentido, para falar a verdade, né? Então, assim, essa é a minha percepção. Eu queria, não sei se você se levantou a bola para É a questão de Não, você levanta a bola, falar da mas receita de bolo.
A gente quer receita de bolo. Isso. A gente não quer criar um bolo novo ou criar um bolo moldado pra nossa realidade. Pô, na receita de bolo tinha castanha. Eu não gosto de castanha, mas eu vou pôr castanha porque tinha na receita de bolo. Sim. Então a gente eu fiz esse comentário e muito obrigado, Fê, por você ter complementado com isso, que eu nunca tinha parado pra pensar sobre esse aspecto. Muito legal. Você pode passar a garrafa de vinho aí, por favor? Claro, por favor. Obrigado. Pra já. A gente Nosso tá, convidado. a gente tá devagar aqui. Copo vazio, Plantão, primeira vez que a gente vacilou, hein? Tá vendo? Na taça de um convidado. A gente não deixa o cara respirar. Feedback informal, hein? Não estruturado. Por favor, avalie Final do isso. ano, né? Felipão, Continua, desculpa. Faça as honras, né? faz as honras aqui. Vou... Fala aí, Francisco, manda bala, desculpa aí. Não, então não. Ele... Eu só fiz esse comentário e o Felipe complementou pensando no seguinte. Quem tá assistindo a gente, né, que tem esse interesse de começar alguma coisa olhando pra metrificar sentimento ou analisar sentimento e começar a buscar esse XLA na sua empresa... Saca-rolha é muito ruim, cara. Desculpa o comentário, mas É que você horrível. usa o outro, né? Você gosta Não, daquele eu raiz, uso- né? Assim. Não, que todas as pessoas usam E você recesso. O cara acha? toma vinho chique o tempo todo e me compra um saca-rolha desse aqui. É um brincalhão, Nem vamos velho. contar a história desse saca-rolho. Acho que é bom não. Esse é um brincalhão. Você sabe, né, Francisco? Pô. Já tá, Mas o outro já é igual, já tá aplicando o XLA na veia. Hã? A experiência do Não, do cara. Filipão Eu não sei de onde ele tirou que o saca-rolha Mas no é último esse. episódio, por exemplo, o Filipão deu um feedback não estruturado. É. E um docinho no final não tinha, hoje tem um chocolatinho. Ele tá muito exigente, esse cliente seu. Eu sou Cliente aquele interno. cliente chato. eu Cliente sou interno é chato. pior que o externo, eu cara. sou. E aí eu queria saber de vocês, quem tá assistindo, o que pode começar a pensar de indicadores voltado para a experiência? Porque pela teoria, como não tem uma receita de bolo, a teoria diz que você precisa combinar indicadores operacionais para chegar no indicador de sentimento. Como é que vocês veem isso? Acho que a primeira coisa é você começar a olhar o que você tem dentro da tua operação e começar a dividir isso fracionar, na verdade. Então, a primeira coisa, para quem está nos assistindo, por exemplo, você já escutou do cliente o que ele quer visualizar nesse book? Né? Não é falar de SLA ou de TMA, TME, tudo aquilo que a gente fala, mas pergunta para o seu cliente. Né? O que você quer que eu traga aqui todo mês para a gente falar para ver se o serviço está bom ou está ruim? Começa com uma pergunta simples, por exemplo. E aí, talvez você vai se surpreender do que o cliente está te exigindo muito menos do que aquilo que você preparou a operação para fazer. Às vezes você vai simplificar muito mais a sua vida. Então, acho que eu parto desse pressuposto de você combinar o jogo antes. Então, e ali você vai modelando, você vai transformando até chegar nessa fórmula que todo mundo busca, que ainda no XLA não tem, e acredito que não vai ter isso. Ele te induz a levar a pensar, né, Exato. em alguns indicadores. Só que, por exemplo, o nosso guia de indicadores ele já tem essa divisão, o que é operacional, que são indicadores que já podem ser Os olhados para indicadores operacionais CX. eles vão ser mantidos, né? É. Eu acho que no fundo... É a combinação, né, Fê? Não, é que assim, na prática, assim, por exemplo, o que o Petra falou da pesquisa, de como você lê a pesquisa, por exemplo, no modelo que o Stack do Ben Brennan, para ele é menos importante o número da pesquisa do que os dados qualitativos que você tem. É isso aí. E aí, assim, porque pro americano hoje, o foco da experiência é muito assim, so what? O que você faz com isso? E aí? Então, assim, a análise das informações qualitativas para você conseguir melhorar são mais importantes do que o número que você tem. Então a parte numérica ele virou, na verdade, um indicador dentro de um pool de indicadores. Dá para você ter uma noção, que quando aquilo deteriora demais, temos um problema grave. Mas na prática o número assim, representa pouco efetivamente do que é, pelo menos a cabeça deles lá. E aí quando você entra na parte qualitativa da coisa, que é efetivamente você tomar ações para melhorar a experiência, e aí a gente sai um pouco daquele campo da parte cultural, de você montar, como você falou, né, como o Francisco falou, faz muito bem na empresa dele, é um negócio assim, absurdo. Como a gente teve um garoto que foi fazer um curso em inglês que era do fornecedor, que eles pagaram, e assim, você precisa, sabe, eles adoram trabalhar na RNP, as pessoas adoram trabalhar na RNP, é uma cultura assim, maravilhosa mesmo, e é muito legal ver isso acontecer. Mas fugindo disso, entrando na questão mais prática da coisa, cara, é como você trabalha a questão dos feedbacks que chegaram. É realmente, assim, a pesquisa ela é muito importante. Só que ela, no fundo, hoje, ela é um dado, né? E mesmo a parte qualitativa, ela é uma amostragem pequena. Então, quando você vai para o curso, por exemplo, ele prega uma questão, uma capacidade de você ter multi-source, né? Assim, múltiplas fontes de dados. Eu lembro que o Petra falou isso uma vez lá numa reunião que a gente teve, inclusive no BTG, que cara, achei uma sacada fantástica. Ele falou, cara, eu já nem mexo muito a minha capacidade de atender meu usuário só com base, assim, não só com base em pesquisa, mas assim, a pesquisa, hoje eu já metrifico algumas coisas nos pontos de contato, ali, vamos dizer, no caminho para prestar o serviço e vejo quão eficiente eu sou no meio do caminho, com números, para eu saber se efetivamente lá na ponta, talvez eu nem vou ter aquele feedback,
Mas se eu for eficiente no fornecimento disso tudo aqui, aí depende mais. Assim, o único nó da coisa é eu criar a cultura lá da pessoa que está dentro do cliente, que é o que ele já fez lá de colocar a pessoa na ponta. Então, quando a gente entra em pesquisa, e aí eu queria ouvir a opinião de vocês, que isso é bastante importante para quem está ouvindo, porque hoje 99,9% dos contratos são baseados em NPS, vamos dizer assim. É isso aí, NPS é a bala de prata da maioria das operações. Cara, e aí assim, a gente entra numa série onde nem... Você vê lá fora já tem um modelo de pesquisa, onde é uma metodologia nova, que o cara dando consultoria, com base assim, cara, eu vou trabalhar seu dado qualitativo. O seu número eu vou te apresentar aqui, a gente pode ir melhorando. Mas não se mata por causa disso. Não vai jogar o fornecedor fora e também não vai contratar fornecedor por causa disso. Não vai manter fornecedor por causa disso. Lê essas argumentações, toma uma atitude. E eu queria ver de vocês como é que vocês trabalham a pesquisa dentro dos indicadores, que tipo de importância que vocês dão, esse tipo de coisa, entendeu? Sim, quando a gente pensa, será que a pesquisa, o índice da pesquisa tem que ser o ponto focal? Tipo, muitas empresas, eu já trabalhei em diversos lugares onde o foco era o número, 99, 95, não sei o número, o foco era o número. O número tem que ser uma consequência. O número é a consequência de um trabalho bem feito, de uma cultura bem estabelecida. O número é uma consequência de um sentimento adquirido, uma lembrança adquirida. A partir do momento que você coloca um número como uma meta, como algo a ser batido, é algo que vai ser mecanizado, vai ser humanizado, vai ser robotizado. Então, a partir do momento que a gente está falando de experiência, a gente vai ter que usar muito, lá vou eu encher o saco de novo, né? Muita criatividade. A criatividade por quê? Porque não existe receita de bolo. Não adianta eu pegar a receita que ele colocou lá no banco e colocar dentro da RNP, que não vai funcionar. Não adianta ele pegar o da RNP e colocar lá no banco, não vai funcionar. Então não existe receita de bolo. Você vai ter que entender o seu cliente, vai ter que entender as dores. Eu não gosto de usar dores, eu gosto de usar desafios. Sim. Entender os desafios do seu cliente, vender essa ideia para o seu time, e a partir daí construir juntos o time, o negócio e o cliente, que são 3 entes diferentes. Então, se você tem o número como uma meta, algo assim, cara, eu preciso bater esse número, minha meta no final do ano, e não como uma consequência, algo já está errado aí. Assim, a mentalidade está errada. A mentalidade, a gente estava brincando fora aqui também, poxa, né? Nada, às vezes tem a pessoa velha e a pessoa idosa. A idade não quer dizer nada, mas a mente, às vezes tem pessoas de 20 anos com a mente atrasada, né? Então, assim, a gente tem que ter uma mente atual, uma mente que se atualiza toda hora. Então, assim, precisamos entender o mercado, precisamos entender que mudou. A TI mudou. A TI é uma TI ágil, a TI é uma TI humanizada, a TI é uma TI que senta com o usuário pensando no usuário. A TI não é uma TI que tem que seguir uma receita de bolo, uma sigla qualquer, framework. Um framework qualquer. Eu quase falei. Para não nomear crítica. Quase falei. Então, nós precisamos entender. Tem que ser moldada. E assim, e quem vai ser o maior impactado vai ser o usuário lá no final. É legal, né? Você vê esse discurso do Francisco, ele tem muito a ver, reflete muito a equipe dele. Que é o foco na pessoa, né? Que é o que você estava falando antes. Sim. Você vê, tudo que ele comentou tem muito a ver com a pessoa que está lá na ponta. Como ela trabalha, se ela é criativa, se ela pensa fora da caixa, se ela alinha com o cliente expectativas. E isso tudo, esse comportamento, esse propósito, batem no XLA. E uma outra coisa que eu escutei o Alan falando no curso, porque também apareceu muito essa pergunta, mas qual que é o indicador que eu uso para isso, para aquilo, para medir experiência? Ele falou, vamos lá, para sua empresa, você acha que um First Call Resolution é importante? Vamos falar de uma métrica antiga, básica. É importante? A minha operação é crítica. Então ele pode ser sim considerado um indicador de experiência. Por que não? Né? Ele passa de ser operacional para um indicador de experiência, que talvez o impacto dele seja no sentimento. Se o cara tem um problema com esse indicador na ponta usuário e a velocidade que você atende, ou enfim, no primeiro contato resolve e acabou, e aquilo deixa o cara feliz, é o sentimento. Tá feliz com você. Né? Então a satisfação e a felicidade, elas estão próximas, mas tem diferença. Então, mas é que assim, é muito mais crítico, por exemplo, para um incidente onde a tecnologia causou... Eu vou deixar a Petra falar de pesquisa de situação, que é importante ali, voltar pro tema. Sim, lá, mas sim. Quando entra nisso aí, assim, se você pega um First Call Resolution de incidente, ele é muito mais crítico como satisfação do que solicitação de serviço. É isso aí. Se o cara liga para, eu preciso de um negócio, pra fazer aqui uma coisa, me ajuda a, sei lá, desenrolar a forma de tirar um relatório, de mexer no Excel não sei aonde, de tirar um número maluco lá, alguma coisa que seja muito mais complexa, vamos dizer assim, mas que é um favor, vamos dizer, um favor. O cara pode demorar mais hora para fazer. O cara pode falar, eu já vou tentar aqui e já te retorno. No incidente, o cara não tem essa opção.
Então, um incidente é uma coisa que o americano hoje, por exemplo, ele busca incidente zero. É isso aí. Porque sabe, se a tecnologia está impactando a produtividade, cara, eu já perdi. O cara não vai entrar no call achando que é legal. A chance de eu satisfazer essa pessoa é quase nenhuma. Sim. Já é um call de incidente. De incidente. Né? Esse é o problema. Ninguém gosta disso. Mas como é que você trata a pesquisa de satisfação lá? Aí fica me provocando, daqui a pouco eu falo que não serve pra nada, aí Então, você não, vai ficar brigando comigo. Aí a gente vai brigar. que eu vi, pô. Não, a gente faz muito pouca pesquisa hoje. A gente vai muito mais pro sentimento de fato, né? Não tem uma fórmula, mas é o que a gente traz de feedback, por exemplo, do time que está em campo e ele traz. Para mim, essa é a melhor pesquisa que a gente tem, porque são pessoas que estão vivendo a realidade ali. Porque às vezes tem uma questão importante, que às vezes o próprio brasileiro também, na nossa realidade, ele não vai falar tudo aquilo que ele sente. Porque eu já, por exemplo, conversei com pessoas e falaram, não, Peter, olha, eu não vou responder isso nessa pesquisa, porque eu sei que depois vocês vão ver que eu dei uma nota baixa, e isso pode ser usado contra, por exemplo, os seus analistas, que para mim eles são fantásticos. By the way, ele é meu amigo pessoal, que tá no churrasco na minha casa no último final de semana. Então ele começa a levar para um lado que o resultado daquela pesquisa ele é fake, ele não serve para nada. E, aliás, é até pior, ele começa a te dar uma visão equivocada do que você acha de que está o resultado do seu serviço, por exemplo. Então, o que a gente traz muito é reuniões frequentes com o time de campo. Então, escutar o que está acontecendo ali, escutar o cliente de fato na ponta. A gente tem alguns encontros aí com CEOs de outras empresas que a gente fala, poxa, o CEO que não foi para o chão de fábrica ainda, ele não sabe o que está acontecendo na realidade ali tua. Não sabe as banhas que por acontece incrível lá. que pareça, ainda temos alguns aí no mercado, né? Que se coloca ali mais do que você imagina. Num pedestal ali e não quer descer. Mas aí tem um problema. Então você tem que entender o que está acontecendo ali. Um dos feedbacks mais importantes que eu já recebi, por exemplo, e que a gente não tinha em pesquisa, foi nos cafés que a gente toma dentro do banco, por exemplo. Tem uma copa em cada andar, às vezes mais que uma copa em cada andar, que é para fomentar ali o que o Francisco comentou aqui, que é a criatividade, troca de opiniões, de informações. Ali é onde você mais coleta informações ricas para você transformar e você melhorar o seu serviço. Então, no papel, de fato, pesquisas formais, nós reduzimos muito. Muito mesmo. Agora, a gente aumentou, por outro lado, as pesquisas informais. Ou os feedbacks não estruturados, que a gente chama, Exato. né? Então, isso a gente traz para dentro de casa, a gente começa a trabalhar, como você comentou, por exemplo, no seu MBA, a gente busca analisar estudos de caso, por que aquela área, por exemplo, ficou insatisfeita com tal serviço. E é isso. Ninguém quer falar de incidente, ninguém quer falar de problema. E uma coisa importante hoje a gente está em 2022, a gente evoluiu muito em tecnologia. Exato. A gente já fala quantos anos de automação, robotização, chatbot. O que é manual, o que é repetitivo, a gente já tem a fórmula para fazer isso funcionar. Então o que a gente tem que focar agora é o que saiu ali da regra, o que de fato ali aconteceu para mudar o ambiente ou mudar o resultado. E aí a gente tem que ouvir muito mais. E aí é onde a gente vai no sentimento e não a gente vai no indicador. Então, não sei se eu te respondi muito, não respondeu, Felipe, e é engraçado que... menos formal, aliás, mais seria informal. negócio daquele, o Felipe tem um exemplo legal de feedback não estruturado, que é aquele lance, principalmente em empresas de software. Por exemplo, você está atendendo um incidente sobre uma feature A, só que o cliente ele comenta sobre a feature B. Aquele release que vocês soltaram ontem também, não ficou muito legal. Só que ele está resolvendo outro incidente técnico. Ele tem duas opções nessa hora. Opção A, que geralmente é a A, porque é aquele segue. Resolva um incidente, fecha e tchau. Isso que ele está falando, essa outra coisa, ele quebra outro chamado. Sim. Opção B, vou escutar esse cara e vou levar para minha área de qualidade para eles implementarem essa feature e proativamente avisar. Cara, você imagina um cliente que recebe isso. Mas é cultura. 3 dias depois. Caramba, o cara fez com feedback não estruturado. Então, você vê, quando o Peter começa a chamar a pessoa... E assim, no curso do nosso Customer Experience tinha muito essa abordagem de quando você chama um funcionário, né? Chama o seu colaborador lá. E fala assim... E ele traz um feedback desse negócio. O cara da área de negócio lá, eles estão reclamando de uma coisa específica lá e tal. E você eventualmente trabalha para resolver. Você dá não sei se é um empowerment a palavra, mas assim, você dá uma importância pro trabalho do cara, né? Um peso, que ele vai fazer isso várias vezes. Sem dúvida. Ele vai trabalhar para fazer isso, para resolver seus planos de negócio. Por isso que eu falo, tudo é muito assim. É o porquê. E eu que sou um cara muito matemático,
Juro, quando você entra nessa série aqui, pra mim também é complicado de entender como é que você vai. Mas a partir do momento que você começa a criar um ecossistema e um ambiente efetivamente focado em resolução, dar autonomia para as pessoas, dar importância para o que as pessoas falam. E essa questão do feedback não estruturado, você vê, o Petra fez de uma forma natural. Tem muitas empresas que têm se estruturado no aspecto assim, os funcionários têm lá um fórum para colocar aquela informação. Ou tem lá um repositório, e aí depois alguém vai minerar e vai trabalhar isso que eu ia falar. com coisa de importância. Mas no fundo, muita empresa americana faz isso de uma forma mais estruturada. Só que o Petra faz isso de uma forma tipo, inconsciente, cara. Faz um negócio ali. Te dar um exemplo bacana que eu lembrei agora. Desculpa te interromper. Sim. Que a gente é assim. A gente Depois vai eu vou Você falar. não esquece, você não esquece. Não, a memória. Vocês também, Não tô comendo nada, hein? A memória vai sumindo. Banco usa muito planilha, né? Por incrível que pareça. Em 2022, Sim, um claro. dos sistemas mais importantes aí é a planilha Excel, por exemplo. E há um tempo atrás a gente estava com muito problema de planilha, enfim, e é uma coisa que é criada por cada um do seu jeito. Exatamente. Não é estruturado. Por isso que eu lembrei dessa história, numa forma desestruturada de você fazer o seu negócio ali. A gente tinha muito. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, preciso contratar um especialista de Excel aqui pro time. Quando eu fui falar isso dentro do time ali, levar ali a proposta até para trazer uma pessoa, um especialista em Excel, eu quase fui massacrado ali dentro. Falando, pô, a gente tá num desafio aqui de eliminar planilhas, de sistematizar as coisas, colocar dentro de um sistema as informações. Você tá falando para mim que você vai trazer um especialista em Excel para ajudar o pessoal a melhorar a planilha deles? Eu falei, vamos ver o que dá. E aí o pessoal topou a brincadeira e a gente colocou. Por incrível que pareça, fazem 2 anos ou 3 mais ou menos que a gente está com esse especialista, um único especialista, a gente reduziu em 95% o número de planilhas no banco. A gente reduziu. Por quê? Ele foi ensinando as pessoas a como fazer uma planilha ser mais produtiva. Sim, e até falar para ele, cara, o que você está fazendo aqui? Você está perdendo tempo, vai para o sistema tal. Ele começou a ensinar, foi muito bem visto, porque falou, caramba, qualquer problema que dá no meu Excel eu tenho... Nosso professor, a gente chama ele de professor lá dentro, ele vai estar assistindo a gente aí. E ele vai. E no final, o resultado foi o quê? A gente eliminou planilha, a gente reduziu o risco para o banco, porque a informação estava desestruturada, agora está de uma forma mais estruturada. E principalmente, hoje a gente conhece muito mais o nosso negócio do que antes, porque a gente não sabia o que tinha ali. Sim. Se tinha informação sensível ou não. Sim, né? claro. No final não tinha, claro, porque tem todos os controles, mas a gente conseguiu evitar uma série de problemas. Então, às vezes, você tem que enfrentar aquele leão de frente, né? Se você começa a dar a volta, falar, não, peraí, eu tenho que eliminar ele. Não, às vezes você tem que conviver com ele. Então, um pouco de você ir para o XLA, de ter sentimentos, é você... também participar ali do resultado, você olhar de dentro de casa qual que é a visão e transformar e buscar um indicador que de fato faça sentido para você. É o que você falou, vai muito aquela máxima que a gente tá... Não existe receita de bolo. Porque ele acabou de falar assim, cara, eu quase não uso, né? Feedback, às vezes... E lá, pelo contrário, eu estimulo muito feedback. Então, essa máxima de receita de bolo vai depender muito do nosso negócio. Por que eu estimulo muito o feedback lá? Primeiro, eu adoro feedback. Porque eu acho que assim, o feedback, principalmente o negativo, me faz eu crescer de uma forma assim... Eu entendo... Nem todos, é lógico, nem todos... são utilizáveis, sim. Mas a grande maioria você consegue utilizar sem entender alguma coisa. E assim, como que eu vou fazer? Diferente do caso do seu caso, porque no nosso caso lá, sei lá, a gente está no país inteiro, no país do Brasil também, né? Dimensões continentais, 4 milhões de alunos pesquisadores. E aí, como é que eu faço? Maturidades tecnológicas diferentes de usuários, né? Quer dizer, calma, cultura é diferente. Uhum. Então, imagina a cultura. O Brasil é cheio de culturas. A gente tem um problema de cultura? Não, a gente tem problema de culturas. A cultura do Rio Grande do Sul é diferente do Amazonas, de São Paulo, que é diferente do Rio, é de culturas. Sim. Até essa forma de integrar, a RNP teve uma dificuldade muito grande, um desafio muito grande no começo. Então, a gente ama feedback, porque o feedback vai me dar insights para eu conseguir melhorar alguns pontos que talvez tenham que ser melhorados. Então, por exemplo, eu tenho uma equipe de qualidade. Essa equipe de qualidade está lá para estimular, primeiramente, estimular nosso time a pedir feedback. Tem que estimular. Então, a gente estimula. Primeiro, o time estimula. Tecnologicamente, a gente tenta estimular também os próximos nossos clientes. Então, agora ele falou, mãozinha para cima, mãozinha para baixo. A gente fez vários testes. A gente está num agora que são as carinhas, né, do CSAT aí.
E aí, cada vez, as carinhas eram meio tristes, umas carinhas sem cor, agora a gente colocou umas carinhas bem coloridas. E o nosso índice, eu tava até falando pro Thiago fora, é muito bom. De retorno tá em quase 20%. Aí você põe a carinha vermelha com o sorriso, o cara, vermelha. Não gostei aí, só. Engraçado, isso que eu ia falar. Cara, a nossa analista de qualidade falou assim: nossa, toda semana eu vou ligar pra alguém que o cara negativou. Ah, que você negativou, Thiago, o que aconteceu? Não, eu cliquei sem querer. Mas como, meu amigão? Tá uma cara triste aqui, assim. Você quer acabar comigo? Aí tá. Mas assim, o intuito é, a gente liga pra essa pessoa, entende o que essa pessoa tá sentindo. Não é buscar justificativa, não é se justificar. Envolve o time interno daquele serviço específico. Cara, faz sentido o que essa pessoa tá reclamando? Tem como a gente melhorar a experiência dela? Tem como melhorar o sentimento dessa pessoa? Tem. Não tem. A gente dá o retorno para esses clientes. Olha só, infelizmente agora não tem como. Cara, a gente vai melhorar para você esse ponto. Então o feedback pra gente é muito importante. A gente estimula tecnologicamente, melhorando o visual para a pessoa clicar, estimula o time para que o time incentive. Tudo bem, poxa, responde a nossa satisfação, porque é importante. A gente estimula. Essa é uma pergunta que aparece muito no chat, viu, Francisco? Provavelmente deve aparecer. O estímulo. O que vocês fazem para aumentar o índice de coleta de resposta? Motivar o time. O time é a principal. Tem que envolver o time nisso. O time tem que entender como isso é importante. Aí vem todo. O seu time de IT mesmo, né? Aí vem toda aquela questão. Às vezes a própria HDI, a certificação da HDI fala que tem aquela premiação de reconhecimento. Às vezes você pode pôr. Cara, quem tiver mais feedbacks nominais vai ganhar um reconhecimento esse mês. A gente faz isso. Sim. Entendeu? Entendi. Então tem várias formas. Não existe a fórmula, você vai ter que usar de novo. Eu falando de criatividade. Usar a criatividade. Sim. Então a gente ama feedback, mas principalmente tem que ter o cuidado desse feedback. O que você vai fazer? Você não vai querer mudar o feedback do usuário, você não vai querer justificar, você vai querer dar uma solução quando for necessário. Perfeito. Tem outro ponto, levando em conta o que o Peter falou, né? E agora começando a entrar, né, no nosso... Tô começando a me complicar. No detalhe, ó. De Peter comentou... Não, você comentou dos touch points, né? Que que o Peter desde sempre... Lá no BTG, né, Petra? Você separava a jornada do seu usuário em pedacinhos, que é o que a metodologia de Customer Experience, no geral, tanto para TI ou não, prega, que é você desenhar uma jornada completa, de fato, entender cada touch point e começar a trabalhar nesses touch points para você satisfazer o seu cliente em cada ponto. Legal. Isso é uma coisa mais disseminada. Muitas empresas, principalmente de tecnologia, têm isso, né? Tem uma jornada bem mapeada, ou quase bem mapeada. Só que tem um ponto, experiência acumulativa no tempo. Né? Isso que o XLA prega muito. Né? O curso XLA Foundations, inclusive, tem uma sessão que fala muito disso. E aí eu queria entender de vocês se vocês concordam com isso. Que não adianta você ter uma jornada fixa por um período, e sim a consistência ao longo do tempo. Porque se tem um touchpoint específico aqui, que em janeiro você cumpriu, mas em fevereiro não, tudo que você construiu durante esses 30, 60 dias, ele cai por terra. Porque basta um problema específico para o seu usuário passar a ser insatisfeito. Né? Tem exemplos mil. Até às vezes um e-mail de férias de um técnico que bate lá quando ele abre uma solicitação e irrita o cara. E aí ele ama a TI, só que ele fica muito irritado com aquele ponto. Então, queria entender na visão de vocês como eventualmente mitigar esse nível de detalhe, sabe? O que você pode fazer para tentar ter atenção nesses detalhes e o quão importante é? Ou se, tudo bem, tem uma margem ali que eu posso errar e eu vou correr atrás ou não. Eu tenho que ser perfeito. Né? O que isso impacta na experiência? Acho que a primeira coisa é você entender que nada vai ser perfeito. A gente sempre vai atender um público X e um outro Y que não vai. Acho que a gente tem que jogar de acordo com a regra, por exemplo. E hoje a gente tem uma vantagem fantástica de que as pessoas, principalmente no mundo corporativo, elas estão mais suscetíveis a erro. Hoje já é aceito o erro. Hoje já as pessoas estão até gostando de, olha, eu encontrei um erro no seu aplicativo aqui, vai lá e corrige. Prêmios para erro. Legal. Por que ficou tão em voga as comunidades que a gente fala, né? Comunidade de TI, comunidade de DevOps, comunidade de SREs. Por quê? Porque é uma forma que as pessoas têm de participar daquele produto, participar daquela discussão de forma efetiva, de fato. Então, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é isso. Hoje as pessoas já estão mais tranquilas quando, olha, a gente lançou um aplicativo aqui, dá uma olhada, mas não está muito legal, mas tá bom. Então, olha que oportunidade legal.
O seu cliente está falando que não está legal e ele está te dizendo qual que é a regra ali que ele quer. Né? O que ele quer mudar naquilo. E aí, às vezes é uma cor, é uma forma diferente de você fazer a mesma coisa. Só que você tem que estar disposto a ouvir de fato. O que você comentou ali de periodicidade, na verdade, que a gente tem que ficar muito atento é isso. Não dá para medir sempre as mesmas coisas e do mesmo jeito. A gente tem que estar sempre transformando e olhando o que está mudando. Né? Dentro do banco a gente fez uma regra ali, igual o Francisco está aqui, que adora criatividade, inovação, essas coisas. A gente colocou ali o time de criatividade, a gente levou para dentro da mesma diretoria, que é onde eu estou hoje, que fica as camadas base de atendimento. Service Desk, Field, N1, N2, N3, até chegar em engenharia. E quando entra uma pessoa nova nesse time de inovação, a primeira coisa é qual que é a pessoa pergunta, qual que é o meu desafio aqui dentro? O desafio, ó, vai lá dentro no Service Desk, escuta o que está acontecendo ali, dali vai trazer uma série de insights para você buscar inovação. Legal. Porque é onde de fato está acontecendo as coisas ali. Não adianta a pessoa falar, olha, agora eu tenho aqui, né? Estou na área de inovação, tenho que pensar futuro, eu vou fazer um curso em Harvard e tal. Até tem um livro bem bacana que é o que você não aprende em Harvard. E aí as pessoas buscam, que é o quê? No final disso ele fala, é você escutar o seu cliente. A gente volta a falar de novo de pessoas, né? A gente fala de tecnologia, de evolução, tá? Mas no final a gente volta aqui para essa mesa para falar que a base de tudo tá em pessoas. E você entender, e aí o ser humano, né, cada um tem a sua essência, cada um tem a sua necessidade, cada um precisa de alguma coisa, você tem que, de alguma forma ali, transformar o seu produto para aquilo. Então acho que o mais importante é como que você modula o seu time de acordo que ele começa a entender a realidade. A realidade de hoje é diferente da de ontem. Sim. No banco a gente mede muito períodos, até por uma questão de sazonalidade mesmo, né? Tem horário de negociação, horário de pós-negociação. O cara por exemplo, meu analista de field, que não sabe que ele não pode fazer, por exemplo, uma manutenção em horário de pregão, será que ele precisaria estar ali mesmo? Sim. E não é de tecnologia isso é informação de negócio. Claro. Mas impacta o dia dele, porque se ele fizer uma manutenção no horário que está ali fervendo de negociação e parar, por exemplo, o core do banco, acho que a gente vai ter um problema um pouco mais sério. Então ele precisa entender do negócio. Então você precisa estar sempre antenado ali em tudo que está acontecendo. Isso vem muito da cultura, né? A cultura do banco, a cultura dos sócios, inclusive cada departamento é tocado por um sócio do banco, porque para realmente ali transmitir a parte de sentimento de dono. Sim. Então, independente de você ser dono ou não, ele transmite, as pessoas têm ali de fato o sentimento de dono, que é isso, é você gerenciar aquele negócio como se fosse seu. Né? E aí ali você vai transformando o seu produto a cada dia. Você falou de perfeição. Não existe perfeição. Tipo assim, eu gosto muito de usar excelência no lugar de perfeição. A gente tem que estar sempre em busca da excelência. Em busca da perfeição, a gente está em busca do Eldorado. Então, quando você busca a excelência, é isso. A gente tem que buscar a excelência. Dentro de casa, a HDI tem o KCS. Quando você fala de erro, o KCS dita muito bem isso. Cara, ela dá flexibilidade do analista que está ali já, né, corrigir, já propor uma solução. Sim. Então, assim, a partir do momento que você não engessa, a partir do momento que você dá flexibilidade para que as outras pessoas, o cara que está ali na ponta, sugerir algo novo, existe essa busca da excelência. Então, a mudança da cultura, a busca da excelência é fundamental. Quando você falou de inovação, criatividade, é porque eu fico brincando nisso, porque todo mundo fala de inovação, mas sem criatividade não inova nada. Então eu vou sempre falar assim, gente... Sem coragem também, né? Porque aliás, tem um vídeo do Francisco aqui no canal sobre criatividade. Quem tiver interesse, vou deixar o card. Posso falar uma coisa? Você terminou ou não? Pode. Não quero te interromper. Não, continua. Quem sou eu? Quem é você? Não, mas mais com essa camisa. Um nobre torcedor da Lusa, como assim? 9 tá separado por aí. Esse é o 7, o Cristiano Ronaldo. Mito Cristiano Ronaldo. Mas enfim, não, aqui esse aspecto da questão da flexibilidade que você falou, uma coisa muito importante na minha visão, que quando o Thiago levantou o fato de assim, quando você tem uma área qualquer, então assim, se eu tenho, seja eu uma empresa de software ou uma empresa que fornece serviço para cliente final que vende, ou para usuário interno, normalmente o que a gente percebe é que assim, a experiência ela é cumulativa, então no fundo a pessoa vai vamos dizer, ter uma percepção do que é aquela empresa, do que é aquele departamento ao longo de várias interações. Sim. Aquela coisa
remete a uma coisa boa, é positivo, mesmo que tenha um erro no meio do caminho. Ou se no geral não é tão positivo, a imagem, por melhor que seja, não vai ser positivo. Mas tem um ponto que a gente percebe que é uma questão que o Thiago levantou, que acho que talvez a gente possa falar um pouquinho, que é o que a gente chama de experiência antecipada. Que no fundo é o seguinte, o que a gente percebe é que assim, operações muito ruins de qualidade, no geral, quando ela melhora um pouco, a pesquisa de satisfação tende a talvez ser tão boa quanto pesquisas de empresas maduras, onde o cara está acostumado a receber um nível de qualidade de serviço consistente. Uhum. Porque a percepção dele é o que ele recebeu por último. Sim. Então, quando você tem essa escalada de ruim para médio, Tá ótimo. não, aí assim, o cliente ele acha que aquilo é bom, Sim, porque sim. a referência dele é uma coisa ruim. Quando você tem 0, 1 é o dobro. Exato. Não, mas é verdade. Não, e aí a gente volta para a questão da pesquisa, porque eu tô colocando isso, porque o Peter falou um negócio assim, cara, talvez a pesquisa me dê uma informação falsa. E assim, e muitas vezes é isso. A pesquisa pode dar uma informação falsa. E falsa, por exemplo, assim, a gente já teve um cliente que a gente fez um trabalho, que você fazia a pesquisa da mesma equipe, dos mesmos perfis de serviços prestados. Aí você fazia uma pesquisa de satisfação pós-chamada. E algumas 2 dias depois, cara, era completamente diferente o resultado. Os mesmos problemas, das mesmas pessoas, cara. Por quê? Porque a raiva do cara em relação ao problema técnico era na hora. Então, assim, quando era mais próximo da solução do chamado, principalmente para incidente, a opinião era pior. Porque a experiência dele é ruim, porque ele já teve que parar de trabalhar por causa da Deixa eu tecnologia. fazer uma provocação agora. 2 dias depois, o cara já nem lembrava daquele problema. Então, assim, pra ele, não, até que o Zezinho atendeu bem, deixa eu colocar, ele dá uma nota menor. É O engraçado, timing né? E o influencia timing isso, entendeu? cada vez tá menor, hein? Então assim, a pesquisa no fundo. bem, E aí, por que eu tô voltando a falar disso? Porque, assim, por exemplo, num cliente grande que a gente tá fazendo um trabalho de consultoria, voltado para esse tema, cara, a gente fez uma apresentação esses dias aí, trouxe feedbacks dos usuários. E assim, a mulher falou, mas o que vocês estão entregando para nós é óbvio. Porra, é óbvio, só que o que você fez? É tão óbvio que você não fez nada, sabe? Então, assim, a pessoa tá muito focada no número e tá pouco focada no conteúdo qualitativo daquela questão. Em trabalhar efetivamente o que aquilo me dá de informação para melhorar o negócio da pessoa. Né? Então, no fundo, assim, quando a gente entra na questão de pesquisa, tem alguns aspectos que a gente precisa analisar. Experiência antecipada, que, cara, o time influencia, o tipo de chamada influencia, o tipo de problema, se ele é mais core ou se ele é menos core. Então, se é uma aplicação de negócio, a pesquisa é outra. Sim. Então, assim, aí você tem que estratificar a pesquisa demais para poder efetivamente ter algum número que faça sentido. Então, a parte numérica dá a impressão para nós que, assim, cara, se você não tiver 50 mil divisões de tipo de análise de dados de pesquisa, muitas vezes você vai ter uma coisa genérica distorcida. Pelo momento, pelo tipo de solução que você fez, né, qual a aplicação que você solucionou ou não. Então, assim, me parece que assim, a pesquisa, e no fundo, assim, a forma de você medir satisfação e experiência por indicador, você perde, na verdade, que é o que você mecaniza e robotiza a forma de fazer, e tira a autonomia na ponta, porque o cara foca no número e não foca na resolução. E aí que é uma questão que a cultura me parece que dá essa flexibilidade que você falou do KCS. Quando tem uma cultura voltada para o cliente, cara, eu posso dormir. Mudou o cenário, as aplicações são novas, o banco foi comprado, comprou outra empresa, Mas é uma fez cadeia, fusão, né? cara, esse negócio Mas assim, a privatizada cara a na RP. ponta. A provocação já é privatizada, já é a provocação que eu quero fazer é assim, mas às vezes o nosso foco, a maioria das vezes o nosso foco tá no 95 e não no 5. Entendeu? E a questão, eu entendo muito bem assim, a questão do 5 às vezes mas a pessoa pode, sei lá, por causa de um amigo, por causa da cultura brasileira, de a gente não saber avaliar, dar feedback, a gente não sabe dar feedback, o brasileiro não sabe dar feedback, às vezes fica preocupado em magoar o amigo, na verdade, o contrário. Então, só que tem um problema antes, a TI não sabe fazer endomarketing. Se nós aprendermos a fazer endomarketing, a gente vai comunicar com a empresa melhor. Comunicar e falar assim, pessoal, colaboradores da empresa, é importante vocês darem feedback real para vocês. A gente só aparece para a empresa quando cai alguma coisa. Só que a gente aparece com os números positivos, a gente aparece com as promoções. Nós somos péssimos em endomarketing. A partir do momento que a gente se comunica melhor com a empresa, você perguntou para mim, como que a gente aumenta o nosso índice de pesquisa? Se comunicando com a empresa. Fala, olha, amigão, é importante pra gente, como TI, ouvir você. Eu preciso que você seja totalmente sincero com a gente pra gente melhorar a experiência com você. Então, nós não sabemos fazer endomarketing. A TI só aparece quando cai alguma coisa.
Ah, a TI não presta. A gente é uma vitrine que só leva porrada. Vidraça. É uma vidraça que só leva porrada, que ela não espelha nada. A gente Sim. não coloca nada mostrando o que a gente faz. A gente tem que aprender a fazer endomarketing. A gente tem que aprender a se mostrar, a fazer marketing, se mostrar, se vender. A TI não sabe se vender. Isso é uma mas verdade. acho que isso já faz parte, inclusive, do XLA. É como que você chega nessa satisfação. Como que você mostra para a empresa que a área de tecnologia ela é importante. E todas as empresas, o banco também não é diferente. A maior área do banco é a área de tecnologia. Que é onde mais cria, onde mais transforma, onde mais coloca produto. E se é a maior área, por exemplo, tem um valor. Concordo com você que a gente é muito ruim de mostrar onde a gente está fazendo as coisas, etc. Mas a gente tem que aprender isso e ir na essência ali da coisa e mostrar o porquê da gente. Acho que a área de tecnologia, ela sempre vai ser, né, fazendo uma analogia com o futebol que a gente está aí na Copa, a gente sempre vai ser o goleiro. A gente está ali para defender, né? E é um gol que a gente toma no final dos 90 minutos ali. Um frango no final, amigo. Acabou, Tudo que você fez de bom. Pois é, entendeu? A diversidade é importante nesse É caso. isso. A gente não sabe se vender. Quem sabe se vender? A gente tem que ter alguém que dentro do nosso time que sabe se vender. Outro exemplo, o Alan. O Alan vem uma pessoa de fora. Cara, no meu time lá na RNP, a gente defende muito a diversidade. Eu pego pessoa de educação física para colocar lá. Sim. Pessoa de RH para trabalhar lá. Então, se a gente quer inovar, se a gente quer fazer diferente, a gente tem que pegar pessoas que pensam diferente. Senão a gente vai estar pensando sempre na mesma caixa. Isso a gente fez no último evento nosso. A gente levou lá o stand do BTG. Aí a primeira coisa eu levei uma pessoa de RH lá. Aí. E nunca eu tinha ido provavelmente num evento de tecnologia. E falei, cara, vai lá com a gente. Ah, mas o que eu vou verdade, fazer ali? foi muito legal, A preocupação dele era, mas qual que é o meu papel? O que eu tenho que fazer? Eu falei, cara, você só vai lá para ouvir. E aí você traz e vê se teve resultados, se você acha que faz sentido ou não. Voltou do evento, ele falou assim, quando que é o próximo? Né? Então ele Porque percebe ele conheceu a nossa galera, Exato. né? O cara de Haiti, entendeu? É isso aí. Né? Além da gente ser muito legal, né? A gente é bacana pra caramba. Então, a gente tem que fazer isso o contrário também, é importante. Tipo, você teve um ano aí, antes da pandemia, eu proibi meu time de ir para evento de tecnologia, tirando da HD, gente. Assim, por que era a mesma coisa, gente? Teve uma época que era blockchain, a lei de proteção de dados e, sei lá, Sim. Bitcoin. Era a mesma coisa. Não, tá proibido. Vamos para cidades digitais, vai para coisa de negócio, porque tem outras mentes, outras coisas, pensa diferente, vê com ideias novas, problemas novos. Então a gente precisa sair da nossa caixinha de só evento de TI, só evento de TI, só evento de TI. O pessoal do RH tem que ir pro TI. Eu não falei pra você, eu não fui pro evento de RH esse ano. Sim. A gente tem que ir pra eventos e os eventos Conar. Cara, no fundo, assim, a Estivemos gente lá chega à também. conclusão de que a experiência é, cara, a gente conseguir efetivamente. Falar, é uma coisa, cara, é clichêzaço, né? Mas você tá placa de integrado ao caminhão. negócio. Não, integrado ao negócio. Cara, se você trabalhar entendendo o negócio, né? Tipo, entregando o que ele precisa, a experiência tá feita, você não precisa calcular nada. Mas que é é o que a o Peter cabeça fez, dos né? gestores também tem Sim. que mudar muito. E Nossa muito. Senhora. Né? Tem que mudar, você tem que mudar. Você é visto pelas suas atitudes e não só pelo resultado que você traz. Né? Hoje mesmo eu tive uma experiência dessa. Um colaborador, né, um direto meu, falou assim: poxa, ó, tô com alguns dias de férias aqui, eu posso tirar férias aqui no final do ano? Aí eu parei pra pensar e falei assim, cara, quem vai me responder essa pergunta é você. Você que sabe se você pode tirar férias nesse período. Aí ele pensou, olhou pra mim e falou assim, realmente, esse período não dá, né? Eu vou tirar mais pra frente. Eu falei, cara, ele veio com um problema que ia ser pra mim. Eu poderia falar não pra ele ficar pé da vida comigo. Talvez eu perderia até ali alguma coisa com ele. No final eu voltei a pergunta pra ele. Ele respondeu, saiu satisfeito de receber um não. Sim. E se reprogramou. E pra Um mim não eu tô dele felizão, mesmo. né? Exatamente. O não dele mesmo. Falou não pra ele mesmo. Então, acho que são suas atitudes, a forma como que você Sim, trata sim, ali. sim, Acho que o gestor tem um papel fundamental hoje, principalmente no XLA, de deixar o time ser leve ali também no dia a dia. Transformar esse clima ali, por mais... vocês conhecem aqui, mas fica à vontade quem quiser conhecer mais também do banco ali. Quem fomenta mais, por exemplo, do banco hoje são os próprios colaboradores. Não adianta você falar que a empresa é fantástica e os colaboradores estão ali num Glassdoor, por exemplo, etc e tal, falando mal. Não, isso aí. entendeu? Então acho que tem que ter um clima ali que seja harmonioso ali. Essa é a sua provocação do... Acho que o gestor hoje, ele tem um papel Fundamental, né? fundamental ali. Não é só ser binário, né? Por isso acho que o Francisco colocou um ponto fantástico aqui, de não conhecer só de tecnologia, Exatamente, conhecer
de outros assuntos, né? Isso abre a nossa mente aí para uma Mesmo série porque de as coisas estão integradas hoje em dia, você vê que a TI realmente ela participa Sim, de, sim. né? As áreas se saúdam muito mais. Isso é sim. um fato. A gente bate bastante aqui nessa tecla, mas a gente sabe que nos últimos 2, 3 anos aí, TI conseguiu desabrochar e entrar até em outras áreas. A gente tem que parar de ficar reclamando, a gente não senta mais na mesa. Vamos parar com esse. Não, essa isso já não existe Vamos mais. parar com essa choradeira. Quando você falou de gestão, eu falo muito isso. O gestor de TI ele tem que parar, assim, tem que estudar pessoas, gente. Porque assim, eu me titularizo, eu não sou mais gestor de TI, gente. Eu sou gestor de pessoas que trabalham com TI. Sim. Eu preciso estudar, sim, eu preciso estudar TI. Mas eu preciso estudar pessoas. Então, sei lá, 50%, 60% do meu tempo é estudando pessoas, para saber fazer a pergunta certa. Sim, a pessoa vem com uma pergunta, eu levo a pessoa para questionar. É isso aí. Né? Então, assim, a gente tem que estudar as pessoas para aprender, tirar, desenvolver, potencializar as pessoas. Que... Até vou colocar uma enquete aqui no chat, pedir pro pessoal colocar uma enquete aí no chat. Se vocês querem um episódio para falar só de gestão de pessoas de TI, vocês acham válido, a gente vai colocar aqui. Se o pessoal, a maioria responder sim, a gente faz um próximo episódio sobre eu isso. já me convido. Que eu acho que é um tema muito legal, né, Isso Francisco? aí eu adoro. Mas continua, desculpa. Não, é isso. Por exemplo, se a gente pensar em metodologias ágeis, tá? Todo mundo fala de quê? De framework, de tecnologia, mas existe uma outra torre que é importantíssima. Poucas pessoas no Brasil falam, que é a Agile People, a agilidade em pessoas. Então, nós esquecemos de formar os nossos gestores. A gente forma os nossos gestores para pós-graduação em governança. Só que, cara, esse cara mexe com pessoas, gente. Então a gente precisa formar ele em pessoas. Para ele ter a pegada. Gente, né? É isso aí. Experiência é gente, esse que é o problema. Cara. Quantas vezes assim, lá vou eu falar, olha o perigo. Mas assim, quantas pessoas eu vejo, cara, não, você é formado em quê? Eu sou formada em como é que é o termo? Tecnólogo, é um tecnólogo de administração, esqueci. Mas assim, gestão de TI. Gestão de TI. Não, eu sou formado em gestão de TI. Já posso ser gestor. Não, amigão, calma aí. O buraco é mais embaixo. Não é assim, não. Então a gente precisa saber. Não, você pode gerir tecnologia, mas não pessoas com tecnologia. Tem um história. P aqui no meio que você não... Então, essa questão que você falou é importantíssima. A gente tem que saber lidar com as pessoas. Tem que saber trabalhar com as pessoas. Um ponto muito importante, agora que a gente encaminha aqui para um final, Eu acho que sim. mas tem um ponto bem importante que é o valor monetário do tempo, né? Que tem lá no... Inclusive é um tema importante lá da metodologia XLA, né? Do XLA. Mas basicamente é a valorização do tempo das pessoas hoje em relação à experiência que elas têm também. E isso apareceu muito naquele papo que a gente teve com o Solemar e com o Fernando no último episódio de Customer Experience, que a gente falou mais das teorias e tudo mais. Mas que isso apareceu muito, que é o tempo, cara. Hoje, se você parar para pensar, a experiência das pessoas em qualquer tipo de serviço, inclusive de TI, está muito ligada ao tempo. Qual que é o tempo que ela está ali sendo atendida por você e se aquilo foi efetivo ou não, né? Eu usei bem meu tempo em abrir esse chamado, eu usei bem meu tempo ao ser atendido por Service Desk. Enquanto eu estava conversando com o Service Desk, com a TI, meu tempo foi bem utilizado, né? Se ele acha que sim, é porque acha que a TI está fazendo um bom trabalho. É isso que o XLA imagina, né? Pensa, né, Fê? No fundo, assim, o tempo até o Alan brinca muito que assim, a única coisa do mundo que você não, das nossas variáveis que você não consegue aumentar é o tempo, aquela coisa limitada Ele que você é tem. fixo. Então, dinheiro, lucro, esse tipo de coisa, você consegue tudo mexer. Agora, a questão do tempo é 24 horas, é o que você tem que fazer. Então, assim, e quando você vai para... E aí eu acho que tem muito aspecto da influência de experiência que as pessoas têm usando coisas pessoais, né? Eu acho que como a gente está indo para uma era onde você tem 300, 500 mega de fibra dentro da sua casa, com aplicações que você dá 2 cliques, você faz o que você quer fazer. E você vai para o mundo corporativo, a expectativa ela está cada vez mais parecida. O cara quer entrar lá, ele não vai ficar, principalmente mais jovem, não? O cara não vai ficar fazendo coisas muito complexas que você poderia teoricamente fazer na cabeça dele e fazer aquilo de uma rotina de uma forma mais fácil. Então o gasto, a percepção que ele tem do gasto do tempo em termos de ser útil, ser produtivo, e a gente volta na parte da produtividade, que é o que o curso traz, né? No fundo, é o quanto a pessoa valoriza aquele gás daquele tempo dela. É isso aí. Né? Então, ele até faz uma brincadeira no curso que é o custo do tempo que ele gasta no Service Desk, por exemplo, no atendimento, ele é mais caro para a empresa do que o custo, vamos dizer, que essa área de negócio paga se ele for no parque da Disney. Né? Então, quando você pega lá e a experiência que vai ter no parque da Disney não é ligando pro Service Desk. Convenhamos você comparar uma coisa com a outra, as coisas são bem longe. Eu tava nessa parte lá, mais da metade errou nessa resposta ali, né? Quando ele perguntou ali. Mas enfim, então é isso. Acho que no fundo assim, a variável tempo virou talvez a variável chave Da experiência, para efetivamente você conseguir entender a experiência das pessoas. É o que o curso trabalha muito e aí
Estamos com os pestreiros para falar. Eu vou levantar que eu preciso ir ao toalete. Fica à vontade, fica à Eu tenho vontade. essa liberdade porque é um podcast. Claro. Você fala claro. disso, eu chego a me arrepiar aqui, porque às vezes a gente passa por algumas experiências, né, com as pessoas. Outro dia um gestor chegou falando, cara, mas tem uma situação aqui difícil, mas olha que absurdo, eu tive que ligar pro cliente para resolver o problema dele. Eu falei, cara, você acha isso um absurdo? Eu acho isso fantástico, né? Você ligar pro cara para resolver. Sinal que ele passou 10 vezes pelo Service Desk e não resolveu, você foi lá, resolveu, e você tem a oportunidade de voltar lá no Service Desk e explicar como que você resolveu para evitar isso de novo. Então, às vezes, as pessoas acabam, né? Até é claro, isso é do ser humano, a gente sempre busca ter o melhor, evoluir, ter promoções, subir de cargo, etc. Mas a gente tem que sempre tomar cuidado que a essência é a mesma. A gente está aqui para atender pessoas e o propósito de cada um é diferente. Então, isso de gente falar que dentro do Service Desk, por exemplo, é mais caro o atendimento do que um especialista, dependendo da situação de fato é. Então, porque um especialista vai resolver muito rápido e talvez chega muito mais rápido a causa raiz do que 10 ligações ali no Service Desk. Isso que é engraçado, né, Peter? E antes a gente olhava isso com o tempo ser mais caro daquele técnico de N2 ou N3. E hoje, hoje a gente olha o tempo do usuário parado, não a máquina, mas ele parado e a experiência que ele vai ter. Porque como o tempo está muito ligado à experiência, quanto mais rápido, mais feliz e mais satisfeito ele fica. Se for uma operação como a sua que é terceirizada, naturalmente o prestador vai ter que querer te satisfazer. Então, se ele conseguir, né, trocar essa base e colocar um técnico de um nível mais avançado para resolver aquilo em um minuto? Eu vou ter assim, eu vou usar a experiência da RNP. Nós fizemos isso esse ano. A gente criou células especializadas. Legal. Porque assim, a gente tem um problema na TI que é o quê? A sua mãe, a minha mãe, sei lá, algum amigo vai falar assim, olha só, meu filho precisa de um emprego. Arruma lá, pode ser até no Service Desk. A gente tem isso. Sim, assim, sim. pode ser até no Service Desk. Não, pode ser em qualquer lugar, pode ser no atendimento lá. Então a gente tem esse, sei lá, nem sei o nome que eu vou dar. Vai ter essa cultura da pessoa, não, coloca qualquer lá mesmo no atendimento, ela não sabe fazer nada, não, coloca no atendimento. Então a gente criou células especializadas. Quer dizer que eu tenho um especialista do serviço lá? Não. Quer dizer que eu tenho uma célula especializada e essa célula especializada ela está diretamente em contato com o técnico especializado. Ele tem o mesmo treinamento que o técnico especializado. Eles vão para o mesmo workshop. Ele tá linha direta com esse cara. Então eu não tenho o cara que ganha, sei lá, X lá, um cara bam. Mas eu tenho o cara que tem um contato direto com esse bam e fala o dia inteiro com esse bam e esse cara tá aprendendo para virar o bam. Então a gente está tentando mudar isso. Assim, cara, como eu falei, nós somos a vitrine. Se nós somos a vitrine, ali a gente não pode pôr qualquer um ali para fazer nosso atendimento. É a vitrine da empresa, é a vitrine do banco, é a vitrine da HDI, é a vitrine da RNP. Então nós precisamos ter os melhores técnicos no atendimento. É o melhor que tem para agora. É aquilo ali. Não é um especialista no serviço, mas é um especialista no atendimento. Isso que eu sempre pego. Às vezes a gente pega, especialista em queijo, especialista em salame. É o especialista em atendimento. E esse cara vai estar em contato com o mas eu só vou colocar um ponto em relação a isso, depois eu volto pro Peter, que acho que é importante a gente colocar. Quando a gente coloca o valor monetário do tempo, ele não é necessariamente o menor tempo. Né? Que isso é uma coisa importante que as pessoas confundem um pouco de você gastar menos tempo. Na verdade, é a percepção de quão valioso é o gasto daquele momento. Que é essa questão da experiência. Por isso que esse negócio é subjetivo demais. Porque assim, o cara pode ficar 2 horas no atendimento. Cara, se aquilo resolveu a vida dele com o chefe dele para ser promovido, aquelas 2 horas foram um pouco, entendeu? Então, no fundo, cara, entendo muito essa questão do você ter um técnico especializado. É maravilhoso você ter a solução rápida, mas a gente está buscando isso. E isso é uma coisa importante no dia a dia de TI. Só que a parte assim, o quanto na cabeça daquela pessoa, que é uma coisa que a gente tem que entender, que aí é a questão de você ter o cara dentro do negócio, saber que tipo de solução... Não é qual a solução técnica, mas qual o tipo do valor que aquela solução vai gerar na ponta. Porque quando você entende o valor daquela solução, você mata a questão de quanto tempo médio de atendimento foi aquilo, para saber o quanto aquilo teve valor para o cliente final. Então eu acho que essa é a virada da coisa, que no fundo, por exemplo, o TMA, que é muito mais uma métrica de custo do que efetivamente de experiência, né? Porque se a pessoa passar 3 horas sem atendimento e tiver o problema resolvido para ter a solução que tem um valor enorme para o negócio final dela ser atendido, tem mais valor do que um atendimento de 15 minutos para resolver o problema da impressora ou da sala de reunião, você entende? 15 minutos perto de 3 horas, o cara gastou muito menos tempo fazendo aquilo. Custo para a empresa muito menor.
Só que na prática, aquilo tem pouco valor para quem está na ponta. Sim. Tem muito mais valor o que aquela solução gerou para ele conseguir fazer o serviço na ponta. Então, assim, é uma coisa que, quando a gente entra em valor monetário do tempo, é muito mais a percepção da pessoa do outro lado. Essa é a questão. Mas né? como eu falei, assim, a gente não precisa de. A gente precisa de. Lá vou eu, a máxima que eu posso até correr isso. A gente precisa de menos técnico de suporte, mais técnico, analista de atendimento. A gente foca muito em hard skill e pouco em soft skill. A gente precisa muito de analistas de atendimento. Pessoas que gostam de pessoas. Pessoas que gostam de. Se a gente tá falando de sentimento, a gente tá falando de experiência. Experiência e sentimento são pessoas. Então a gente precisa de analistas de atendimento. Não é analista de Windows, assim, precisa de analista de Windows e Linux. Mas, acima de tudo isso, analistas de atendimento. A gente sabe quantas empresas. Vamos receber um tomate depois dessa. Quantas. Aí, tom na cara. Pode mandar o tomatinho emoji aí no chat. Quantas pessoas, quantas empresas fazem teste de ver esse soft skill da pessoa? Você tem empatia, compaixão, sabe, assim, coloca no lugar da pessoa. É isso, é muito importante para a experiência, para o sentimento da pessoa. Fala aí, Peter. Tem que se controlar bastante aqui pra falar disso. Não, acho que assim. É o vivo, desculpa, é o vivo. Não sei se eu posso Exato. Vamos lá. Discordar um pouco ou não, mas assim, eu sempre acreditei, vou continuar acreditando que a capacitação técnica das pessoas ela é extremamente relevante pro negócio. Você tem que se especializar em alguma coisa. A gente até brinca, né, de ter técnicos ali que são generalistas, mas ele tem que ter um foco, ele precisa se tornar especialista e tem que responder uma pergunta que eu sempre faço: você é bom em quê? Você precisa ser bom em alguma coisa. Você tem que, porque é só a partir disso que você vai se tornar referência naquele assunto. Você vai ser consultado por aquilo, né? Um pouco do que a gente fala aqui. Não adianta você ter um título, colocar ali no seu LinkedIn, etc, que você é bom naquilo, mas não pode ser pato, o quanto o pato é muito legal, né? O pato, ele sabe dessa, não? Sim, Todo mundo sabe. O pato nada, anda e voa, mas não faz nenhum dos três direito. Isso é bacana. É um bom exemplo para isso. Então você tem que ser bom em alguma coisa. E aí você vai perceber quando você tem valor, é quando você está sendo consultado daquele assunto, né? O fato da gente estar aqui falando é provavelmente porque alguém quer ouvir ou buscou isso daqui. Então você tem que ser bom em alguma coisa. Aí a gente entra no soft skill, de fato. Aí você precisa realmente, né, ter mais sensibilidade ao que a gente chama, que é onde o pessoal briga aqui, né? Me mostra a fórmula. Você tem que ser mais sensitivo ao intangível. Sem dúvida. Porque o tangível é fácil. Exato. Você cria a regra, você coloca uma tecnologia, você monta um time e está pronto. Agora, e o intangível? E aquilo que não está na nossa frente, aquilo que a gente não consegue medir? E é ali onde a gente tem que buscar a informação. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você, então. Vamos lá. O que é mais fácil, então? Treinar uma pessoa para ter uma certificação ou treinar essa pessoa para gostar de pessoas? Eu acho que você não treina as pessoas no soft skill. Você aflora o soft skill das pessoas. A aptidão delas para alguma coisa. Às vezes tem pessoas que são muito boas em alguma coisa, mas ainda não teve uma oportunidade, ainda não está no momento correto, um pouco do que a gente fala aqui, de medir o momento que você está. Mas soft skill, na minha opinião, você não consegue treinar as pessoas. Você vai dando instrumento para elas aflorar aquilo que elas já têm de essência, né? E sempre o intangível, aquilo que é o soft skill, de fato, realmente é muito mais difícil de você evoluir numa pessoa do que o hard skill, né? O hard skill você entrega ali uma biblioteca de informação para a pessoa. Se ela for by the book ali, ela vai conseguir sair do outro lado. Agora, então é mais fácil eu contratar uma pessoa que tenha soft skill e treinar ela no hard skill do que o contrário. Muito mais. Então, por isso que eu defendo que eu prefiro contratar pessoas que gostam de pessoas e treiná-las do que pegar uma pessoa treinada que não gosta de pessoas. Então, focando no atendimento. Estou focando. Isso para atendimento, claro. Sim, sim. É uma característica da função, né? Eu acho que isso faz bastante diferença também. A gente brinca muito, eu falo muito com o Thiago também. E quando a gente vai, né, consultar a pessoa, você vai contratar e tal. E é muitas vezes naquele. Você olha lá o job description básico. O que a pessoa faz no dia a dia? Cara, tem lá 3, 4 atividades que a pessoa faz mais. Então, assim, se é uma função que precisa de muito disciplina e organização, eu brinco muito com as pessoas você vai para as áreas de RH e, assim, eu acho que poucas. Você não precisa de muita metodologia para conseguir mapear esse tipo de coisa. Se eu chegar para uma pessoa que tá aplicando para uma função que é baseada em organização e disciplina, gestão, alguma coisa desse tipo, num aspecto mais matemático.
Se você fizer algumas perguntas básicas do dia a dia, você vai saber. Se é uma pessoa mais introspectiva, normalmente ela tem uma característica mais disciplinada e organizada do que uma pessoa que gosta mais de churrasco. Sim. Então, assim, cara, você gosta de churrasco ou gosta de ler? O que você faz no seu tempo? Então, assim, são coisas que... Você pode fazer churrasco lendo, cara. Fazer churrasco lendo. É claro, exceções vão existir, mas assim, eu acho que são coisas básicas que a pessoa pode te relatar, que no fundo essas características elas são mais ou menos já conhecidas. Né? Então, assim, eu sou, por exemplo, uma pessoa mais... sou menos comunicativo, sou mais de processo. O Thiago é um cara muito mais comunicativo do que eu, muito mais sorriso no rosto, é um cara que cativa mais as pessoas. Então, assim, é uma característica. Você é para fazer certas funções, eu sirvo para fazer outras funções, de acordo com a sua função. Não, é que tem mais habilidade. Eu acho que você transformar a habilidade de alguém para fazer uma coisa que ela não... vai custar caríssimo para a empresa, vai tornar a pessoa insatisfeita, porque você vai ter que ficar batendo na pessoa, batendo entre aspas, né? Cobrando a pessoa muito para ela se transformar numa pessoa que ela não é. E você consegue mapear isso sem muitas questões psicológicas. Você não precisa ter de Freud para saber se a pessoa tem uma característica disciplinada ou se ela é uma pessoa mais criativa, mais comunicativa. Então, assim, é muito da questão da função. Você falou muito de atendimento, é claro. Você vai para desenvolvimento de software, talvez o cara precisa ser uma pessoa mais matemática e tal. É diferente. Cara, isso é um aspecto para mim que assim, é simples de resolver. Eu acho que as pessoas complicam uma forma de resolver uma coisa que, no fundo, esse mapeamento já é conhecido, já é uma coisa fácil. Eu não sou um cara de humanas, no aspecto de RH, nunca fiz trabalho de psicologia, não conheço psicologia e consigo mapear muito claramente. A gente erra pouco em contratação no HDI, no aspecto de saber qual que é a pessoa, the right people in the right seat on the bus, cara. É a pessoa fazendo a função que ela nasceu com habilidade para fazer. Eu não vou transformar aquele cara num ser que ele não é, que ele não nasceu para fazer. Eu tô encaixando o círculo no quadrado, sabe, cara? Não faz sentido. Então, assim, é uma coisa que os gestores acho que fazem pouco, contratam pessoas que não têm o perfil de fazer, e aí querem transformar a pessoa numa outra coisa que ela não vai conseguir ser. Isso é fato. Mas aí o gestor tem que saber, né? A analogia que a gente faz ali é com o jogo de xadrez. Você tem lá o peão, você tem cavalo, rainha, rei. Você tem que usar bem cada um no seu lugar certo, no momento certo. Perfeitamente. Não tem o que é o melhor ou o pior. Depende da sua jogada ali. Acho que com as pessoas, a gente precisa fazer a mesma coisa. É a pessoa certa no lugar certo. Às vezes você está gastando muito tendo uma pessoa, um especialista, no lugar errado. Sim. Então você precisa analisar isso. Mas eu acho que é um pouco do que a gente falou aqui... Poxa, durante toda a nossa discussão, tentando chegar nessa fórmula aqui de como que a gente mede e como que a gente transforma a experiência do cliente. Se você tem um gestor que dentro do seu time, o time não está satisfeito ou vice-versa, será que essa é a melhor pessoa para você colocar para medir a experiência do seu cliente? Perfeitamente. Então você tem que olhar um pouco do quanto que aquela pessoa conquistou na sua vida profissional, na sua vida pessoal. A gente fala muito, né? Não adianta você estar preocupado com o que acontece ali dentro da sua empresa e fora, de repente, o cara está com outro problema. Né? Cada pessoa tem lá os seus 3 pilares. Não adianta, né? Você tem lá família, família, saúde e financeiro. Qualquer um desses 3 pilares que tiver mal para a pessoa, ela vai mal em qualquer coisa que ela vai fazer. Isso é fato. E você tem que ter a sensibilidade de perceber isso. Sim. Então, isso é um ponto importante, Peter. Do Com XLA, a pandemia, tudo se misturou. O XLA está muito ligado a isso. O XLA está ligado a isso. Às vezes, o seu produto, por exemplo, a gente tinha, por um tempo, a gente passou, né? O banco abriu lá a parte digital do varejo e tal. Vamos lá, vamos buscar cliente, etc. Vamos aumentar a nossa carteira, tal, não sei o quê. A gente parou, olhou para... Cara, o BTG nunca foi de números. Por que a gente está buscando ter, sei lá, um número, né? Nem posso falar um número, mas quero chegar em 1 trilhão de clientes. Não! O que a gente quer é para os clientes que chegaram até nós, que têm uma conta no banco, como que a gente dá uma melhor experiência para ele, como que a gente cativa, como que esse cara se torna um replicador de clientes para a gente. Então a gente parou com isso e a gente falou, não, até o nosso... CEO falou isso publicamente, falou, o banco não é um banco de números, a gente quer os clientes que estão ali dentro, a gente quer ter qualidade com eles e não quantidade. Então já vai um pouco do que o Felipe comentou aqui, o Thiago também, já começa a mudar, né, desde a cadeia inicial da sua empresa, na cultura. A pessoa que está ali, que é o sócio do banco, etc., falando e disseminando aquela cultura. Exato. E aí você vai transformando. Acho que é um pouco disso. Muito legal. Isso é importante. Show de bola. Bom, a gente... Vamos partir para as nossas considerações finais aqui. Sim, acho que já cobriu boa mas eu acho que o que a gente conversou aqui, de novo, como não tem uma receita agora de bolo, é com você resumir tudo que a gente É falou isso aí, aqui. vai lá. Mas, Peter, você anotou tudo isso? É muita coisa.
Mas isso que é o bacana. Eu acho que apesar de não ter uma receita de bolo, um papo como esse, ele traz muitos insights e muitos, como diz o Alan, né, aqueles wow moments, né? Que fala, opa, é esse ponto, esse ponto, esse ponto. Então, para quem tá assistindo, acho que é o lance da nossa conversa ter evoluído num nível em que eu espero que a gente tenha conseguido fazê-los pensar em alternativas para implementação de uma gestão de experiência. Porque, como diz o Alan, nós estamos partindo de uma economia de serviços para uma economia de experiência agora. A experiência vai estar ligada a negócios, a fazer novos negócios, manter os seus clientes, vender mais, manutenção de carteira, enfim, quando a gente fala de empresas de tecnologia, quando a gente fala de clientes finais, nem se fala, né? Banco, a própria RNP, que é uma empresa de tecnologia para o mundo educacional. Você imagina na ponta quanto não tem de usuário ali, esperando por uma experiência boa para poder usar o serviço. Então, assim, a economia da experiência passa a vigorar, né, desse ano para frente, eu acredito. E agora a gente tem que olhar para isso com muita força. Então, acho que o que a gente conversou aqui já começa a trazer insights. O curso XLA Foundation, né? Bom, cara, eu sei que parece merchan, mas ele é muito bom para isso. Recomendo. Ele o pessoal é um curso, fez fantástico. São 3 dias. É uma imersão no mundo da experiência em que você debate com os colegas e com o instrutor alternativas para poder fazer com que isso funcione para você. E aí ele justamente, ele é o início dessa mudança de cultura. Fala, opa, peraí. Ah, tá, não é uma receita de bolo. E aí, como eu posso fazer a minha receita de bolo? O curso tem esse intuito, e esse papo que a gente tem aqui, ele é muito do que acontece lá. Por isso que eu quis comentar. Mas é isso, eu acho que a experiência está baseada em pessoas, não tem receita de bolo, e a gente tem que tentar entender para o nosso negócio, implementando indicadores de experiência, qual que é o outcome, o resultado que eu espero. Ouçam mais e falam menos, né? Como é, Peter? Você tem dois ouvidos e uma boca, não é à toa, né? Menos oratório, mais escutatória. É isso aí. Porque assim, o que você falou, só para finalizar, é assim, a gente precisa ter uma diversidade de conteúdo para conseguir chegar numa solução que você, igual você falou, a partir do momento que você tem muitas informações, você consegue receita de bolo. Quando você tem muitas opções, você consegue ser cada vez mais inovador no bolo que você vai fabricar. E é cultural mesmo, né? E aí, como o Felipe fez um comentário interessante, falou, cara, nos Estados Unidos porque no Brasil a gente tem um pouco mais desse DNA da experiência, o Alan fala muito isso, né? Sim, fato. O brasileiro, ele tem esse lance da satisfação por experiência, a gente é mais exigente nesse aspecto, porque nós somos um povo de trocar, assim, a gente ideias, tem um etc. acolhimento mais quente, assim, mais warm, né? Isso, então pra gente talvez possa ser mais fácil, em muitos casos, mas nos Estados Unidos, por exemplo, que eles têm dificuldade com isso, eles criam um processo. Então você tem aquele USB button que eles falam, né, no Customer Experience, que se o técnico tá ali comentando alguma coisa, ele recebe um feedback não estruturado de um outro assunto, ele tem um botão que ele aperta, abre lá um Slack da vida, um sistema qualquer, que ele escreve e vai direto para a área de qualidade tratar. Ou seja, existe um procedimento para você tratar feedback não estruturado. Não tem essa desculpa do tipo, escutei, mas beleza, pô, você falou, é a verdade. Não, cara. O americano, ele entendeu essa falha. Essa falha não, né? Esse gap de comportamento que ele tem. Tipo, não, eu sou um cara procedimentado, né? Eu sou um povo mais procedimentado, então eu vou usar isso ao meu favor. Se eu não manjo muito de experiência, eu não tenho isso no meu DNA, sem problema, eu vou criar um mecanismo. Cria um botão lá, hardware. Pum, abre lá, escreve e acabou. É uma forma. Eu tô dando esse exemplo, né? Que você citou que cada um é cada um, cada empresa é cada empresa. O Peter, beleza, o Francisco já tem essa cultura, show. Se você não tem, busque alternativas para ter. Né? Essa desculpa é muito fácil. Não, mas putz, muito difícil mudar a cultura. Não muda a cultura da minha empresa, não dá para mudar. Se não vai mudar mesmo. Dá para mudar sim. A gente tem exemplos dentro de casa, a gente estava comentando aqui um pouquinho antes de começar o pod. Dentro de casa, digo, de clientes do HDI, de empresas não são grandes, são gigantescas que estão buscando. Estão preocupados. É um elefante branco, empresa gigante, difícil de mudar, tem 5 gerações trabalhando juntas. Não interessa. Você vê as pessoas ali engajadas, buscando HDI, buscando práticas, buscando metodologias para mudar. Eu gosto de falar então, assim, se você não consegue mudar a cultura, evolui a cultura. Para ver assim, não, vamos evoluir a cultura. São os steps, né, Francisco? Você não precisa ir de 0 a 100. Vamos evoluir. Vai de 0 a 10, de 10 a 20 e assim vai. Porque mudar a cultura parece algo muito bruto, né? Quando você fala assim, vamos evoluir a nossa cultura, é algo que vai... O que eu falei, se você tem 0, se tem 1, é o dobro. Então, assim... Né? É isso aí.
Acho que uma última dica é isso. De fato, quem entende do seu negócio é você mesmo. Não busque no externo ou num fornecedor, né? Não terceirize a responsabilidade para o fornecedor. Imagino que o Francisco passa aqui também na realidade dele, mas enfim. Quem sabe do seu negócio é você. Então busque o quê? Parceiros para que entenda a sua dor e junto com você transforme aquele seu dia a dia. Busque indicadores, busque pesquisas ali, pelo que a gente falou bastante aqui, mas dado, informação você já tem. Né? Menos formal, mais informal. Trata essas informações que você vai chegar na experiência e vai transformar realmente o dia da sua empresa, enfim, ali da sua operação. Acho que esse é o caminho. Considerações finais, Felipão? Você? Eu acho que é tudo isso aí que eles falarem. É isso aí, pessoal. É isso aí. Eu não tenho mais nada a acrescentar. Obrigado. Show de bola, show de bola. Resultado do vinho ou não? Hã? Resultado do vinho ou não? Também. bem. Mas assim, foi Mas bom. hoje até que não Eu acho que no terminamos. fundo vocês resumiram muito bem o que aconteceu. Não tem muita coisa a acrescentar. Vai ficar redundante, tá certo, Felipão. Bom, pra encerrar, pessoal, vou colocar aqui uma frase muito interessante que a gente costuma falar no treinamento que tá lá exposta. As pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas as pessoas nunca vão esquecer como você as fez sentir. Certo? Essa frase é do Carl William Bonner, de 1971, mas, pelo que eu já li por aí, outras pessoas reclamam a titularidade dessa frase. Então, escreve aí nos comentários aí se você conhece de outro autor, tá bom? Acho que é isso. Pessoal, obrigado demais, viu? Peter, Francisco, obrigado demais por vocês terem vindo. Francisco, direto de Brasília, brigadão, cara, pela moral aí, valeu mesmo. Participar do primeiro. E agora, fechando o ano aí, fantástico o trabalho de vocês aí, tá muito bacana. E 2023 tem muito aí pela frente. É isso aí, a segunda temporada começa em janeiro, né? Isso aí. Com 3 garrafas de vinho? Com 3 garrafas de vinho, nosso podcast cada vez mais bombando aí. Não deixe de deixar seu comentário, inscreva-se no canal. Sim. Ó, olha aí. Feliz Natal. Feliz Natal. Estamos todos aceitando aí. patrocínio para novos fones e novas camisas da Portuguesa. Acabou esse. E é isso aí, galera. Feliz Natal Valeu, a todos. gente. Obrigado demais. Valeu. Valeu, gente.